É isso, gente. Boa noite a todos acompanhando o nosso Jogue Vibra. Sejam bem-vindos a mais um podcast, edição 19 do Jogue Vibra, Marcão. Estamos Perfeito. aí, né, nesse mês todo especial para quem nos acompanhou já durante esse mês de maio, algumas das entrevistas. Você viu aí que só pessoas importantes aqui Só gente importante, do nosso tá município. E hoje não vai ser diferente, né, Marcão? Isso aí, estamos chegando com mais um podcast, edição 19. 18º convidado. 18º convidado, com apoio de Torre Marão Uniformes Personalizados, que cede o espaço aqui para nós. E tá vestido, Joãozinho tá vestido. Hoje Aí, agora sim. Agora tudo certo. Boa noite, Zada, tudo certo. Boa noite, Marcos. Boa noite, João. E a todos os seguidores do site de vocês, desse programa Jogue e Vibra, que está dando o que falar. E eu confesso que, agora no final da tarde, quando a minha assessoria me passou mais ou menos o que seria o assunto sobre a minha trajetória no esporte, eu, na última hora, eu comecei a lembrar e bater uma saudade, sabe? Bater uma saudade do tempo que jogava futebol amador, as categorias de base, e também do tempo que eu fui treinador das seleções municipais do município, de ir para os jogos, e além do dentro de campo tinha um trabalho imenso fora de campo, porque terei que coordenar uma equipe aí de 20, 25 jogadores que não se contentavam somente em jogar. Eles queriam fazer um pouco de bagunça, até para dormir, a gente colocava as regras, os horários, mas nem todos cumpriam, né? Então a gente tinha que ficar 24 horas cuidando dos atletas. Caramba, né? Mas isso aí é de praxe de jogos, né, Zada? Você que é normal, na verdade, controlar uma piazadinha ali. E tu falou que tava com saudade, mas a coxa que tu veio mancando aí, já tá matando a saudade então de jogar também. Se eu contar que depois de 7 anos eu voltei a jogar um campeonato oficial. Pois é, fazia tempo que eu não te via mesmo pelos gramados aí, né? Pois é, né? Agora eu passou dos 30 aí, os convites para jogar diminuíram, né? Fiquei um pouco de lado, não sei porquê, né? Escantearam. O futebol sumiu e agora, meu primeiro ano de veterano, me convidaram. E aí estou jogando pelo Nacional do Sub-7, joguei 2 partidas, 2 vitórias. Olha só. Eu até brinco com o nosso vice-prefeito Dinho, eu acho que eu fui o melhor jogador em campo nesses 2 jogos e o melhor jogador do campeonato até então, mas infelizmente no segundo jogo me machuquei. No segundo tempo deu uma contratura muscular e eu achei que estava bom. Ontem eu fui jogar bocha com meu tio lá em Céu Azul, fui dar um tiro lá. E esqueci do machucado, né? Nossa senhora, quase caí no chão lá. Então tá difícil, voltou a doer de novo, tem que esperar e tu mais outros dias para ficar bom. Não tava em campo sábado lá, perdemos, né? Pois é, não sei se foi coincidência. Eu acho que o meu Ibope cresceu depois de sábado, né? Mas tô torcendo pelo time. Pois é, você viu que tava o PP na zaga, né? Tava, né? Tava o PP improvisado lá. O PP e o Flávio, né? E o Flávio. Eu consegui assistir o primeiro tempo, um jogo bom contra a equipe do Incas, infelizmente a nossa equipe saiu perdedora. Parece que perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti no finalzinho. Ainda, o Andrinho lá de Moreninha, filho do Lídio. Mas o importante é que esse campeonato, categoria veterano, está com um nível muito bom. Tá bom, né? Historicamente, a gente percebeu o Clube Incas e o Palmeiras e Santana Velha sempre bem. Agora estavam os dois com 1 ponto e venci. E agora o Incas foi para 4 pontos.
O Real tem 4, Exato. o União tem 1, o Palmeiras tem 3. O Palmeiras perdeu pro Real Real 5x0. E o São Clemente, né? É o bicho papão Bombando do campeonato até agora, vamos ver, né? Vamos ver quando pegar o Nacional com o Zado na Isso zaga. aí. Nacional com Zado, 2 vitórias, sem Zado, uma derrota. É estatística, né? Os números estão aí. Não né? aumentem os números, né? Vamos começar falando, Zado, Aliás, deixa eu mandar um abraço pros nossos apoiadores novamente, que antes cortou quando a gente estava falando do Torre Marô. Da Torre, então vamos repetir Exatamente. aqui, né? Torre Marô Uniformes personalizados, Sicredi, gente que coopera, cresce. Dandy Móveis sob medida, que você deu essa mesa top pra gente. Também tem Clínica Fetos de Desenvolvimento Infantil. E também MA Esportiva, que sofreu com nós na semana passada. Seu Vazata cravou 7 palpites que ele deu lá. E foi no sufoco, porque o último, que foi o do Santos... Santos fez um gol passando 50 minutos do segundo tempo. 55, exatamente. E aí deu certo, né? Então um abraço aí pro Adriano também, que sofreu com nós. E hoje tem mais, hein, Adriano? Tem mais. Amanhã cedo não. Vamos ver se quarta-feira cai um Pix pra nós de novo. Cedo já caiu o Pix. No outro dia, 8 horas da manhã, deu o tlim do Sicredi aqui, tava na conta. Zado, da onde que tu veio? Onde é que tu nasceu? Onde é que tu cresceu? Olha, eu nasci no município de Três Passos, no Rio Grande do Sul. Gaúcho. Isso. Meus pais moravam no município de Tenente Portela. Hoje desmembrou já e é chamado Miraguaí. Então nasci em Três Passos em 1982. E com 2 anos e meio de idade, eu e minha família viemos morar aqui na esquina Céu Azul. Então já fazem 30. Não foi logo no começo de Santa Helena, já tinha uma galera aqui? Já tinha. Foi, por coincidência, em outubro de 1982, fechou o Lago de Itaipu, que começou a subir. Então foi bem naquela semana que eu nasci, né? Aí 2 anos e meio depois, quando iniciou todo esse trabalho de retomada do nosso município, nós viemos morar aqui na esquina Céu Azul, em Santa Helena. O que atraiu teus pais para virem para cá, sendo que a galera tava deixando Santa Helena, né? Já tinha vindo anos anteriores 2 irmãos dele, né? E aí na sequência ele veio também. Foi basicamente isso. Daí cresceu em Esquina Céu Azul. Isso, sempre morei em Esquina Céu Azul. Agora, nos últimos 5 anos e meio, 6 anos que eu moro na cidade. Pelo trabalho, né, pra gente evitar a correria do trânsito de meio-dia, de manhã e final da tarde, tô morando aqui na cidade. Dali que vem também o amor pelo Grêmio? Lá de Santa Cruz? Olha, né, o Grêmio desde pequeno foi algo assim que veio de família. Minha família praticamente toda gremista, então... Não, o Grêmio da Santa Cruz, eu me refiro. Sim, o Grêmio da Santa Cruz, né? Lembro que teve um Teve ano 2, né? Que nós jogamos lá no Grêmio União, acho que 2 ou 3 anos, ficamos campeão no Grêmio União. Se não me engano, foi o primeiro título da história deles. Sim. Foi o ano, não sei se era de 40 anos ou 50 anos de fundação da comunidade, nós ficamos campeão, foi uma alegria. Contra o União, né? Contra Dudinho. Eu lembro do jogo, não sei se nós ganhamos aqui na cidade ou empatamos, né? E lá, eu acho que foi empate. Eu acho que foi 2-2 aqui, 3-2 pra vocês lá. 3-0 lá. 3-0? 3-0 lá. Sem choro. Eu lembro que eu estava machucado naquele ano. Eu fiz a equipe, juntamente com algumas lideranças lá do Grêmio União, e eu me machuquei. Eu estava com o joelho machucado. Aí eu lembro do último jogo lá, primeiro, segundo, terceiro gol, quem fez foi o Preto Chaparino no final. Lá foi uma alegria total lá. Foi uma equipe que se encontrou, né? Uma equipe muito unida e que ficou campeão invicto, inclusive. Não perdeu nenhuma partida. Mas era um puta de um time lá também, né? Era um baita de um time. Eu até lembro eu estava ali auxiliando o técnico do time, o Marafon, né? Aí no segundo tempo... O Valmir? O Valmir não. Segundo tempo, a gente fez 1-0. E lá na Santa Cruz o campo fica no meio da lavoura, né? E eu coordenava os gandula, cara. Na beira da rodovia ali, né? Isso aí. Acho que tinha 3 ou 4 gandula. Aí quando deu 1-0 para nós, eu chamei eles, paguei a coca deles e o pastel. Eu falei, por hoje acabou. Vocês vão lá pra cima, cara, e acabou. E aí a bola pra tudo que é lado e acabou os gandula. A velha catimba, né? A gente fez lá atrás, né? Mas por não é um bom errado motivo, nada. né? Não é errado. Faz parte da cultura do futebol, eu diria. Daí deu 2-0, cara, aquele time da União, os caras tudo buscando bola, correndo lá, e nós ali quietos, né? E os gandula lá comendo pastel e tomando uma coca na copa. Belo trabalho, pesado.
Tem que jogar com a cabeça um pouco Exato. também, né? Não, mas faz parte, Faz né? parte. Faz, você não tá no futebol profissional, a galera faz isso aí. Se fosse aqui no União, duvido se os caras não faziam mesmo, pô. Não, Tá faz, louco. faz sim. E É. acabar as bolas. Ô, mas era bom. O time do União também era muito bom, né, Muito cara? bom. Era duas equipes muito fortes lá. Foi o primeiro campeonato que eu cheguei a ver, basicamente, assim, assistir um pouco do. Eu lembro de um jogo. Eu lembro que jogava no União, jogava o Everaldinho Pedrotti, o Sapo. Não, era um baita no O time. Cleito Kaiser. Eu lembro deles, porque depois eles foram jogar lá em Subsede e tal. Nossa, jogavam muito. Deviam estar no Eu assistia auge O Lucas, né? físico. Lucas Zimmermann lá de Subsede jogava pra O vocês Lucas também. jogou pra nós. É. Fernandinho, Carlos Nossa. Eduardo, Juca, Sandro Bart. O Maico Vames. Não, o Maicon não jogou pra nós. O Jussier, o Cuca era zagueiro. Cuca, No da meio, Vila? o Rafa. O Rafa jogava no meio. Qual Rafa? Lateral. Rafael Cipriano. Ah, da Silva. sim, o Rafa. Aham. Agora eu não tô lembrado mais. Mas tinha um monte de molecada, Não, velho. era um baita no time, cara. Um time Caramba. muito bom. Tinha time, tinha reserva também, altura, né? Caramba. E tinha os gandula. Chapalinho, O Patrick Servati, o Cleito Paludo. Bom, Tinha uma turma ali. isso. E os Baita Gandula, time. né? Que nem o Marciano era Ah, zagueiro, o junto Marciano. com o Cuca. Marciano Cuca e da Vila. O Cuca da Vila jogou de zagueiro ali. O Laerte jogava ali, o Nani jogava ali. Ah, mas tinha outro. Não, Era um baita no time. baita time, cara, Baita mesmo. no time. O elenco forte, né? Forte, forte. Caramba. E daí levantaram o caneco. E depois, acho que por ser uma comunidade menor também, eu acabou não conseguindo dar uma sequência ali, né, Zado? E aqui a linha Santa Cruz, uma comunidade menor e não tem muitos jovens, né? Sim. Então não conseguiu manter base e fazer o time. Daí Foi, foi. então, acho que naquela época lá que nós puxamos à frente, 3 anos, né? Foi participado do campeonato. Bacana. Já tem gente participando aqui, que a gente sempre fala aqui, Zado, que a audiência ela tem um conhecimento muito vasto, a do Joga e Vibra, porque eles já vão buscar as coisas na história, e claro, tem uns que viveram a história e participam, né? Tem aqui, por exemplo, o Vantoir Pauli Chardong, ele comentou aqui. Esse é Nesse fera. ano, o Grêmio Santa Cruz, os zagueiros eram Zado e Alceri. A quantidade de fratura exposta naquele ano foi absurda. O que tu tem a dizer sobre isso, Zado? O Seri jogava também, cara, no time, agora eu lembro. Não, o pessoal tem um pouco de maldade, cara. Eu jogava, ganhava campeonato e não fazia falta. Não, eu teve um ano, Era tipo Gamarra na É, eu ia Copa. falar foi 2001, deixa eu lembrar aqui, 2001, eu tinha 18 anos, 17 para 18 anos, 17 anos para 18, isso. E eu joguei na Vila Celeste, ao lado do Jaime Varnier. A Vila Celeste fazia 18 anos que não ficava campeão. E jogou eu e o Jaime de zagueiro. Eu joguei na sobra e o Jaime dando o combate. Aquele ano ainda poderia pegar 5 jogadores fora, Sim. né? O nível era excelente. Mas disse que o Jaime também jogava uma bola que era bom. absurdo. O Jaime tinha uma técnica que não tem nem o que falar. E ficamos campeão. Eu joguei todos os jogos. Se eu não me engano, foram 16 jogos. Não tomei nenhum cartão amarelo. Joguei todos os jogos, em todos os minutos. Né? Então o pessoal pega pesado Não, mesmo. eu acho que é um É pouco uma de fama. maldade do pessoal lá. De repente É uma- o Alceri, sim, né? O Alceri batia bastante, cara. Mas eu jogava mais na classe, né? É, já era mais Classe, tranquilo. estilo Tem- Gamara, tem- como tu Mas falou. dava. Às vezes chegava, né? Mas precisa um pouquinho Claro, também para dar um respeito. claro, Mas claro. tem que diz que a dupla de zaga é composta por isso mesmo, né? É. É um cara que chega mais junto e o outro Dá com um classe. combate e o outro fica na sobra. Eu ficava mais na sobra, mais na boa. Mas era zagueiro artilheiro, Zado, ou não? Não, eu Não? quase não subia muito pra... Tô dando mais perto do eu microfone. quase não subia muito pra cabecear. É, Não. era mais defesa mesmo. Isso. Função Rápido. básica. Rápido. Não. Posicionamento. O meu forte dos 18 aos 26 anos era o preparo físico. Eu corria muito, né? Corria muito, me preparava. E depois dos 26, 27, o preparo físico sumiu e o futebol também. Aí de lá Aí pra lá- cá, pá, dali agora pra que eu frente- tô voltando. Nesse ano Aham. eu tô voltando no veterano do Nacional. Acho que eu vou ser destaque ainda do campeonato. Viu, mas o Renato Gaúcho, Zado, ele fala que pessoa que aprende a jogar futebol nunca mais desaprende, Não, né? é. É igual andar de bicicleta, diz ele. Então talvez tem que só pegar o ritmo de novo, né? Não, a gente tem que se cuidar. E eu engordei um pouquinho, agora emagreci, estou indo em nutricionista, andando na esteira, de bicicleta, futebol. Mas o importante é a gente sempre estar em atividade, né? Estando Claro, bem sim. fisicamente, a gente consegue jogar também. Consegue. Né? Tu falou do Grêmio, tá difícil. Do Grêmio mesmo. Tá difícil esse ano, né, Zado? Tem acompanhado? Pois é, né? Eu estava até falando para vocês, eu assisti os 2 últimos jogos, né? Mas o penúltimo contra o Ituano, estava lá na casa do meu pai. Aí jogo 1-0. 37, 38 segundo tempo, vamos para casa, né? Era tarde já, estava com a Simone e com as crianças, vamos para casa. Cheguei em casa, o celular encerrado, jogo 1. Eu falei, não pode, cara. Não, tá errado, né? Daí empata com o Criciúma.
Mas é assim, eu acho que o Grêmio ainda tem jeito esse ano, sabe? O Grêmio tem um time bom, primeiros jogos ali encantou. E agora os últimos 2, 3 jogos tá difícil, né? Tá amarrado o time, né? Pois é, tá... Talvez tu fazendo dupla com o Jeromel lá. Não, eu e o Jeromel acho que seria melhor zaga do Brasil, sabe? Disparado, né? Claro. Disparado. Vamos voltar um pouquinho no tempo, Zado. Falar sobre a tua infância em si. O que tu fazia na Esquina Céu Azul quando tu veio pra cá? Cresceu fazendo o quê? Jogando bola mesmo? Eu tinha 2 coisas na cabeça. A primeira, jogar bola. E a segunda, jogar bola também, sabe? E estudar, acho que vinha em terceiro, né? Eu ia bem na escola, mas minha cabeça era focada em jogar futebol. Sim. Tanto que tempo de Esquina Céu Azul, tinha o campo lá, a gente tava todo dia, de manhã, de tarde, final de semana, jogando. E quando tinha... Eu lembro que tinha jogo dos adultos lá na quadra, no campo. Eu era o gandula que ia lá e brigava para buscar a bola. Quando a bola saía, eu tava lá em cima, né? Era e tal. fominha. Vontade, né? Uhum. E hoje a gente não vê mais isso. A gurizada parece que vai mais para internet, para o celular, Sim. Não tem tanta vontade assim. E eu lá atrás eu era fanático por futebol. Só sabe? jogar bola, só via? Só jogar bola. O pai e a mãe tinha que buscar, não? Buscava. Não, era o dia inteiro. Assim, até escurecer, né? O dia inteiro. E aí depois, quando eu fui crescendo, na fase adolescente, eu ia lá cortar grama, pintar o campo, fazia time. Ah, fazia? Fizemos time lá na época, ficamos acho que 2 vezes campeão municipal de futebol suíço, futsal. Então eu me envolvia, puxava a frente porque eu gostava, sabe? Era algo que desde pequeno me chamou a atenção o esporte. Eu sempre... Desde criança, o meu sonho era ser jogador de futebol e não tirava da cabeça. E foi até 19, 20 anos, quando me machuquei, daí eu resolvi, não, eu vou estudar, vou trabalhar. Tu se machucou como? O que tu fez? Eu tinha um problema no joelho e depois me deu um problema, eu tive que fazer uma cirurgia na virilha. Eu tinha uma hérnia inguinal na virilha, aí fiz uma cirurgia, estava até jogando em Toledo naquele ano, fiz a cirurgia. Aí vim para casa, no outro ano eu voltei para Toledo, depois de 90 dias, e me inflamou todo o músculo adutor, e machucou o joelho, e fiquei mais 2, 3 meses, e naquela época foi difícil, né? Porque eu queria, né? E tava mas tu chegou aí? Eu cheguei, eu fiquei 1 ano jogando lá no Rio Grande do Sul, depois eu vim um pouco tempo aqui em Pato Branco, daí eu vim em Toledo, fiquei um bom tempo ali em Toledo. Quais clubes? Tu lembra? Os clubes? Tinha 2 na época. Tinha o Toledo Colonial Work e tinha o Skincariol, né? TCW, no caso, Isso, né? TCW, né? E depois unificou. Depois, no ano seguinte, unificou, né? E aí eu acabei me machucando, fiz a cirurgia, voltei lá, machucado de novo e acabei, assim, definindo, né? Com 19 anos. Vai fazer 20 anos agora em julho, eu quero buscar a data. Que eu comecei a faculdade e comecei a trabalhar na Secretaria de Esportes como estagiário da modalidade de futebol. O treinador era o Vanderlei Luiz Butz, né, me convidou, né, até porque eu estava me destacando na equipe juvenil, depois júnior, e me convidou e eu comecei a fazer educação física, comecei a trabalhar e ali que começou a minha carreira no esporte. Por que Zado? Onde veio o apelido? O meu apelido Zado é desde os 3, 4 anos, segundo os meus amigos lá da Esquina Céu Azul, o pessoal um pouco mais velho, lá todo mundo tinha um apelido, né? Era o Tuxi, era o Vig, era o Bilu, era a Madruga e tal. E diz que eu falei algumas palavras errado. Em vez de falar agora, falava... Era Zadória, não sei como, né? O quê? Zadória. Porque eu falava umas palavras erradas quando era novinho e tal. Aí era Zadória. 3, 4 anos, 5 anos. Aí ficou Zadória, com o tempo Zado. Foi abreviando o próprio apelido. Ficou Zado, e eu acho que parece que eu fiquei brabo na época lá. Que, aí pega, né? Chamava Zadória, ficou Zadória e de bobagem ficou Zado. Tá aí, né? Ninguém tira mais, né? E ninguém chama de Evandro quase, né? É que é mais fácil, né? O nome mais curto ali, um apelido Zado, é mais fácil do que... Mas só o pessoal provavelmente do meio político deve te chamar de Evandro, basicamente. Mas aqui é só Zado, né? Na verdade, ninguém me chama de Evandro. Nem em casa, nem na política. Lá no ninguém. É Zado e pronto. Já desacostumou, né? Acabou. E a posição de zagueiro, Zado, sempre gostou de jogar atrás, porque geralmente, pelo menos até uma certa idade, a criança quer fazer gol, né? Quer ser aquela, né? Então, cada vez mais à frente. Como é que foi para tu se posicionar e não, quero ser zagueiro, quero defender? Desde sempre isso. Pois é, eu lembro que quando o primeiro campeonato que eu joguei, eu tinha de 10 para 11 anos e eu estava estudando no Graciliano Ramos
E naquela época o professor Nelsinho era meu professor, ele me viu jogar, ele falou, olha, vai ter um campeonato municipal de categorias inferiores. E eu estou fazendo um time, eu quero que tu joga, cara, acho que tu tem condições, né? Meu Deus do céu, cara. Frio na barriga? Nossa, o primeiro jogo foi à noite lá no Ginásio Municipal de Esportes, eu lembro até hoje, tava com meião, comprei um short e tal, o ginásio tava cheio, cara, perdemos o jogo, né? Mas eu nunca esqueço, cara. Então eu comecei ali a jogar de fixo. Aí logo depois, com 12 anos, ainda no Graciliano, nós jogamos jogos escolares, ficamos campeão municipal, o técnico era o professor Neuri. Então fomos jogar a fase regional, a gente chegou até entre os 4, né? Ficamos em terceiro colocado. E começou ali, né? O Bzinho, no caso, né? Categoria era o B. Uhum. Era o B. Aí depois eu fiquei campeão jogando pelo Castelo Branco no futsal da categoria A. Então, eu estava no Castelo, joguei mais uma fase regional dos Jogos Escolares e de lá daí eu joguei futsal, acho que 1 ou 2 Jogos da Juventude. Depois joguei o último ano dos Jogos da Juventude de Futebol de Campo e joguei 2, 3 anos do Aberto dos Campos, né? Então, de lá para cá, eu fui pro campo, né? E geralmente jogando atrás. Me identifiquei bastante, né, jogando, defendendo. Tá certo. Você falou que foi fazer daí, começou a estudar a partir dos 19, 20 anos, né, Zalista? Falou. Foi para educação física? Isso aí, educação física. Para não fugir da área do esporte, né? Isso aí. Aliás, antes de entrar nessa parte dessa área acadêmica, como é que era o apoio do teu pai e da tua mãe com relação a essa questão de tu ser jogador? Tu provavelmente apoiava, né? Porque tu é filho único, aliás? Não, tenho mais 2 irmãos. 2 irmãos? Eu era o mais novo. E como é que era o apoio deles nesse sentido? Eles sempre me apoiaram em tudo, né? E até porque eu acho que um pai tem que apoiar, porque se o filho tem uma vontade, tem que fazer a vontade, deixar ele ter a oportunidade, e depois se não deu, pelo menos o pai deu apoio, né? Então meu pai e minha mãe sempre me apoiaram em tudo, sabe? Só tenho que agradecer mesmo a eles. Legal. E o teu piá vai ser bom de bola ou como é que... Olha, o João, ele tem um chute, cara, que eu sou fã do chute dele. Ele tem 7 anos, mas um chute perfeito, cara. Certo. Claro que tá começando agora, tá indo na escolinha de futebol, né? Mas gosta muito, cara. Ele é fominha igual o pai ou é... Olha, ou não é tanto? Ou é igual ou é mais que o pai. Menos não. O João gosta do futebol, sabe? O dia inteiro. Agora mesmo, eu cheguei do trabalho, ele chegou da aula. Papai, vamos bater bola ali. Falei, João, eu tô com as 2 pernas doendo, João, hoje não dá. Papai, sempre machucado, né, papai? Sempre. E eu falei, tem uma entrevista agora. Então tá bom, papai, tá bom. Já deve estar assistindo. Deve estar assistindo, Com certeza. Mas ele é dessas crianças também que fica ligada na internet também? Ou na hora que é para jogar bola, joga bola e não tá nem aí para outras coisas? Ele faz tudo, né? O João vai bem, eu vejo que no futebol, na internet ele é ninja, né? Sim. Na escola vai bem também, é um orgulho. Agora no primeiro bimestre, nota boa, a gente trouxe lá, nota 9, 9,5, 9,7, 9,8 e 10. Ixi. Deus, parabéns pra ele. Nisso aí não puxou pro pai, então? Não, eu até ia bem na escola. Ia bem na escola. Tu só não era muito dedicado, então, que tu falou antes que não gostava muito de estudar. Eu, no começo, tinha algumas matérias que eu era fera. E tinha algumas matérias que eu não gostava, sabe? E daí ia assim pra passar mesmo, né? Agora tinha algumas matérias que eu chegava a bater com o professor ali, né? Quando eu gostava, eu sabia mesmo. Era o que? Mais parte de exatas ou letras, assim? Mais as parte de exatas, né? Isso, exatas? Isso. Olha só. Pode. E tempo de faculdade, eu lembro que tinha algumas matérias lá, muito teórica, que eu não gostava muito, né? Mas as mais práticas, assim, administração esportiva, algumas áreas ali, eu era fera, sabe? Eu dominava mesmo, né? Aliás, tu fez faculdade aonde? Fiz em São Miguel do Iguaçu, na época. Trabalhava de dia e estudava de noite. Como é que foi esse início na carreira acadêmica? Provavelmente deve ter ido para educação física por ter a ligação com o esporte, por gostar, né? Então já foi. Como é que foi esse início aí? Como eu tinha paixão pelo esporte, queria ser jogador, daí na época que eu me machuquei e surgiu o convite para trabalhar na Secretaria de Esportes, eu comecei a fazer educação física. Trabalhava de dia e estudava à noite. O início era auxiliar das escolinhas municipais e das seleções municipais. O treinador era o professor Vanderlei Wisbutski. Aí depois eu comecei já a ser o professor da escolinha, chamava União Santa Helena, lá no União. Treinei manhã, lá, inclusive. tarde. Antes do Zado começar, deixa eu falar. Um dos primeiros treinos, lembro até hoje. Um dos primeiros treinos, lembra que nós íamos de subsede? Tinha eu, meu irmão, o Rodrigo, o Wellington, o Ellerson, o Piadoda. O Maurício também não era da turma, né? Eu lembro dessa turma. O Ellerson também, o né? Ellerson.
Lembram? Aí a gente veio foi o primeiro jogo. Fizemos o Zado arrumou, o Zado era o técnico, arrumou um reduzido lá pra nós e tinha a galera da cidade. E nós juntamos todo o nosso time de sub-7 e enfrentamos o Piá da cidade. Aí eu ainda lembro que o Zado falou assim, vamos fazer um joguinho aqui então, sub-7 contra a cidade. Uma racha. Aí ganhamos. No outro jogo, no outro treino, que era terça e quinta, né? Vamos fazer de novo. Não, chegou o Zado e falou assim, nada disso, vocês vão criar rivalidade, pesado. Podem misturar aí, deixa eu mudar aqui. E quero ver se não cria, né? Foi bacana, né? No início eu fui auxiliar, né? E era professor das escolinhas. Aí depois no terceiro ano eu fui contratado como técnico da seleção municipal de futebol, coordenava também as escolinhas e naquele ano lá 2005 e 2006 a gente conseguiu ganhar vários títulos, principalmente porque o professor Vanderlei conseguiu preparar uma base, uma equipe boa, e ficamos campeão ali em 2005 dos Jogos da Juventude do Paraná, ficamos campeão da Copa Itaipu, vice-campeão do Abertos, campeão acho que do Lindeirinhos, no ano seguinte também foi um ano muito bom. E aí em 2007 eu já comecei a largar um pouco o futebol e me atraiu organizar campeonatos nas comunidades. De bocha de casal, bocha de dupla, baralho, de tudo, né? De quatrilho, chof-cope, canastra, tudo, né? Essa parte tu falou dessa geração que vocês ganharam vários títulos aí. Quem que era a turma dessa época aí? Quem que jogava? Tu lembra? Os Jogos da Juventude... que foi essa geração aí, 2005, 2006. Quem que tava nessas equipes aí? Eu vou tentar lembrar o time dos Jogos da Juventude. Do Varnier ali? O Jean, assim, era o Sedex era um dos goleiros. E o outro goleiro, cara, Juliano, sim. 2 goleiros bons. Jean, zagueiro. Tinha o Everton Espíndola. O Thiaguinho não jogava também? O Thiaguinho e o Rosinha de volante. Nossa, eu tinha que... O jogo inteiro eu tinha que falar com o Thiaguinho no alvo e com o Diego Rosa. Eles batiam demais, sabe, cara? Os 2 de volante ali. Coitados dos adversários. O outro Diego lá também, Israel, também não jogava? O Israel também era zagueiro. Aí o seguinte, o Biro, que é o Jones Melro de São Roque, era meia. Na frente jogava o Alain. O Juninho Celso também depois entrou. Lateral, o Francis Leal. Sim. Francis Leal. Agora não lembro quem que era o outro centroavante. O Neguinho jogava também. O Neguinho, o Josimar. Felkircher. Felkircher. Aí lateral, o Andrei Somavila era na direita. Também. O Patrick na esquerda e eu acho que o Jean jogava na esquerda. O Jean também jogava lateral esquerda. Agora eu não lembro quem que era o outro. Eu vi alguns treinos dessa rapaziada aí, né? O Alain na frente e não lembro quem que era o outro centroavante, cara. O Nédio, o Renan Graciele. Depois veio daí a turma 89, 90, né? Que é uma turma já. Aliás, essa geração era um puta time no campo e no futsal também, né? Que tinha o Fritz, Fernandinho, o Marciano, o Lucas Zimmermann lá. Acho que foi um ano que Santa Helena foi bem em várias modalidades, né? Não foi nessa época aí que conseguiu chegar em juventude, que chegou em várias modalidades, que chegou tudo... Cara, foi bacana, foi bacana. Tu tava falando da parte organizacional, né, Zado? Pode chegar aqui, tá aqui, ó. Chegou um rango aqui. Chegou um ranguinho. Vamos agradecer já então aqui, ó. Chegou o rango, nós vamos dar um salve pra galera do Casarano. Restaurante e Pizzaria do Casarano. Tem que fazer o comercial, né? Tem que fazer o jabá. Mandaram uma pizza caprichada pra nós, mandaram um refrisão também aqui. O Zado falou que tá fazendo umas atividades físicas, mas depois tu compensa, Zado. Tu come aqui, depois tu pedala, dá uma corrida lá. Agradecer aí ao Andrezão, toda a equipe do Casarano, que mandou, uma pizza caprichada. A galera já conhece o Casarano aí, né? Fica aí no centro da cidade, pode pedir a sua pizza aí. Eles estão entregando, vieram trazer até aqui a Torre Marô. A gente vai fazer aquela boquinha aqui que a gente merece também, né? Lógico. Mas, Zado, pode... Aqui para o pessoal da produção. Sim, mas pode ir conversando com a gente aí, Zado. Tu estava falando questão da organização. Tu começou a ampliar a tua área esportiva, então. Futebol era no começo, depois foi indo para as outras. Isso, aí me despertou a vontade de fazer coisa diferente, inovar. Aí iniciei a organizar campeonatos de comunidades, baralho, bocha, e assim por diante. Chegou em 2008. 2008, então, foi o segundo ano que eu trabalhei com as comunidades. E aí, algumas lideranças de comunidades falavam, não, você precisa ser candidato a vereador. Aí começou já... Eu falei, não, mas eu acho que não é isso que eu quero trabalhar com esporte. Então, em 2008,
surgiu assim o convite, até na convenção do partido na época, eles me lançaram como pré-candidato. E aí, antes de começar a campanha, eu acabei conversando com o candidato a prefeito da época, que era o Silon Schmidt, e desisti. Desisti de ser candidato. Ele me chamou lá, eu me lembro hoje, na casa dele. Ele falou, você quer ser candidato ou você não quer ser candidato? Eu falei, Silão, eu estou aqui para te ajudar. Se tu acha que eu vou ajudar na tua campanha sendo candidato, eu vou ser candidato. A minha vontade é não ser candidato, mas se precisar, eu estou aqui para lhe ajudar. Ele falou, não, então é o seguinte, eu quero que você desista da tua candidatura e você ajude a coordenar a nossa campanha, que ele falou, eu vou cuidar de você, tu vai trabalhar bem perto de mim nos próximos 4 anos. Cara, fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí, passou alguns dias, começou a campanha, ele me chamou para coordenar a campanha da juventude. Aí iniciamos um trabalho bacana e parece que eu me identifiquei bastante com ele. E no final eu acabei assim meio que coordenando a campanha em geral, né? Passava muita coisa por mim. Sempre ia lá, conversava com ele, depois que a dona Rita foi candidata. Na verdade, essa eleição aí o Silon não pôde ser candidato, né? Uma semana antes, 7 dias antes, ele teve que retirar. E aí ganhamos a eleição e passou alguns dias, eu fui lá na casa deles. Aí o Silão me pediu, ele falou, qual a tua vontade, assim, de trabalhar os próximos 4 anos? Eu falei, eu quero trabalhar no esporte. Ele falou, eu tenho o sonho de colocar em prática muitos projetos lá, eu sonho com o esporte. E tenho, assim, a vontade de ter um cargo um pouco melhor no esporte para poder fazer. Deixei ali, né? Aí não me falou nada. Aí passou alguns dias, uma pessoa muito próxima de mim e dele falou, olha, eu acho que tu não vai trabalhar no esporte, ele quer você trabalhando perto dele. Ele gostou de você e tal. E eu lembro que no dia 31 de dezembro de 2008, de manhã, me ligou para mim ir lá conversar com eles e fez o convite para mim ser o chefe de gabinete. Ah, rapaz, eu fiz uma cara feia assim, não gostei. Na virada eu sei que do tu ano. quer trabalhar no esporte, mas eu quero que trabalhe junto comigo, perto de mim, e tal, vou te ajudar. E no final eu acabei aceitando, mas contra a vontade, cara. Daí que mudou a minha direção. Eu estava indo para o esporte, mudou e foi para a política, de lá para cá. Aí trabalhei quase 3 anos como chefe de gabinete, né, pessoa próxima dele, principalmente, né? E aí trabalhei acho que 1 ano como diretor de trânsito. Aí no último ano ele falou, não, eu quero que você seja candidato. Eu lembro, antes da eleição, ele falou, ó, vou ajudar a te eleger a vereador e na próxima eleição prefeito. Eu falei, nossa. Cara, vamos com calma? O que é isso, cara? E eu fiquei com aquele negócio na cabeça, eu falei, será que é isso aí, né? E foi, me elegeu, acho que ele me ajudou, né? Eu tinha um conhecimento bom, mas ele me ajudou. Aí passou a eleição, ele falou, na próxima você vai de vice ou de prefeito. Aí passou alguns meses, ele acabou falecendo. Então, mudou a minha vida, a minha trajetória de vida estava se encaminhando para o esporte, e aí abriu algumas portas, e eu acabei aceitando, e estou aí até hoje. Depois disso, fui vereador, fui vice-prefeito. Não esperava. Nunca me passou pela cabeça ser prefeito, ser vereador. Eu tinha um sonho de ser o secretário de esportes, isso não vou falar. Sim. Então, não consegui ser o secretário, né? Já Mas fui para outra função. Mas nunca te passou pela cabeça que um dia tu seria prefeito? Nunca. No tempo que eu estava trabalhando no esporte, nunca. Eu tinha o sonho de ser secretário de esportes. Lá ele queria teu apoio, se tu se candidatasse. Tu já tinha uma amizade com o Silon ou tu conheceu ele nessa época ali de eleição? Não tinha, olha, por coincidência, sabe? O Silon, quando eu tinha 12, 13, 14 anos, ele era prefeito. E ele fazia aqueles cartão de aniversário para as pessoas e fazia o jornal. Aí, como meu pai era amigo dele, ele ia lá no meu pai, me dava sempre e eu ia entregar para ele. Então, direto entregando os cartões de aniversário, os jornal de informativo que ele fazia. Então, tinha uma proximidade. Depois a gente acabou jogando bocha junto e foi criando uma amizade e depois fortaleceu. Eu lembro que depois, quando eu estava na prefeitura com ele, eu aprendi bastante. Eu me identificava muito com ele. O Silon era um cara que pensava muito rápido e tinha uma visão boa, né? Só que ele era muito objetivo. Ele não gostava de ficar recebendo alguém meia hora para jogar a conversa fora. Eu ia lá, como chefe de gabinete dele, da Rita,
eu em 5 minutos despachava 10, 20 coisas, rápido, ó, Silão, é isso, pá, sim, tá, então era bem rápido. Ele era extremamente objetivo, rápido, né, e fazia as coisas acontecerem. Mas em tudo assim, até no dia a dia normal, ou tinha algum momento que ele separava, basicamente, separava para, sei lá, passar, jogar a conversa fora, assim? Na prefeitura Na era prefeitura- bem raro, assim, quando saía jogar bocha, saía Não, jantar, não de aí lazer, era outra isso, coisa, né? aí sim, eu Mas falo- na prefeitura era sempre desse jeito, bem objetivo mesmo, Caramba. bem objetivo. Tu falou que se identificava com ele, pelo que tu se identificava, assim? Eu acho que assim, a maneira de trabalhar, teve uma... eu acho que a maneira que ele trabalhava, que eu trabalhava, a gente se entendeu muito, muito bem, e foi por ali, né? Teve uma identificação muito boa e foi uma pessoa que me ajudou bastante no início da minha carreira, que eu sempre vou ser grato a ele, né? O Silon eu tive contato, muito pouco contato, óbvio, né? Porque quando eu comecei na rádio em 2011, eu lembro de uma entrevista que nós fizemos com ele na rádio comunitária um sábado de manhã, assim, de 2 horas também. Não existia podcast, Não mas tinha. foi mais ou menos isso. Tem até gravado no YouTube, se o pessoal procurar. É uma entrevista que eu e a Elimara Biesdorf fizemos com ele. Ali foi cara, contou assim, era uma conversa, na época ele era secretário, né, de indústria e comércio, né? Econômico, Hoje é o desenvolvimento econômico, mas era Sim. indústria, comércio Sim. e turismo. Então. E ele era um cara assim que tinha muita, era assim, era um cara que ou era amado ou era odiado, né? Sim. Ele tinha essa visão. Como é que você sentia isso ao entorno dele também? Olha, o Silão era uma pessoa que tinha um coração enorme, sabe? Mas eu percebia que no meio político existem muitas pessoas maldosas, né? E às vezes chegavam e envenenavam ele, fazia muita fofoca, isso tem. E eu procuro sempre cortar, porque se eu ouvir fofoqueiro, eu vou me tornar uma pessoa rancorosa. Então, se tem alguma pessoa que não concorda com a minha administração, ou que não gosta de mim, que é normal, viu? Ninguém vai agradar todo mundo. Sim. Eu não quero que a pessoa venha e fale para mim, porque parece que estraga o nosso dia. Então, eu faço pesquisa, eu tenho hoje o nosso percentual das pessoas que simpatizam politicamente comigo, simpatizam com a administração. É aquela pessoa que é normal, que não gosta, então eu não quero que chegue para mim fofoca, para mim me envenenar e eu ficar com raiva da pessoa. Não. E se chega, eu sou uma pessoa que não guardo mágoa de ninguém. Acho que o rancor não é bom para ninguém. E o Silon, eu vejo que tinha muitas pessoas ali que traziam, né? Sim. E ele ouvia isso, sabe? Ele dava um peso para isso. Ele dá um peso. E o grande problema é que o tempo que você fica no poder, na política, ele ficou ali 16 anos. Então, esse tempo, a pessoa acaba perdendo um pouco a paciência, sabe? E, de repente, carregando algumas coisas consigo. Mas, no geral, assim, o Silon era uma pessoa que tinha um coração enorme, sabe? Um coração... Ele andava na rua, se ele via uma pessoa, ele dava alguma coisa. Sim. Uma criança. Então, o Silon tinha um coração que não tem nem o que falar. E ele... Santa Helena tem muito a cara dele, né? Assim, o jeito que Santa Helena leva as coisas, o jeito que tu leva as coisas, o jeito que tu administra, o jeito que o Júcio administrou a Rita, tem um peso, né? Do que o Silon fez lá atrás. Um dedo dele, né? Tipo, tem tudo que ele construiu, vamos dizer, vamos usar essa parte mais prática, tudo que ele levantou, sei lá, ginásio, esporte, campo, tudo que ele fez, e isso se tornou um peso para os prefeitos seguintes também, administrar isso e não fazer com que as pessoas falem assim, na época do Silon era bom, agora não sei o quê. Como é que você como prefeito, como vereador, via isso, esse peso que o Silon construiu aqui em Santa Helena, e como você sente isso hoje, sendo prefeito? Olha, com certeza o peso é grande, porque o Silon tinha uma visão muito grande. Se for analisar, hoje esse índice de Santa Helena ser o 6º município mais forte do agronegócio não foi por acaso, né? Lá atrás foi pensado em infraestrutura rural, foi pensado em parceria com a cooperativa Lar também, que, na minha opinião, o seu Irineu, que é o presidente, é uma pessoa fantástica. Sabe? Lá no final da década de 90, começo de 2000, eles tiveram essa visão da expansão da pecuária e hoje o município vem colhendo um crescimento econômico, uma movimentação graças a isso. E, além disso, o Silon
fez, por exemplo, uma revitalização na praia, na cidade, nos distritos, que deixou a marca dele, com certeza, né? Você ser prefeito num período depois, por exemplo, de um trabalho que nem o Silon fez, não é fácil. Então, o Silon com certeza deixou a marca, né, e nunca vai ser esquecido por isso. E tu sentiu ou sente esse peso? Não, eu acho que não, né? Eu Porque levo de uma forma... Tu é um cara que assim, tá fazendo bastante coisa, tá construindo bastante coisa, e tá principalmente reformando muita coisa que você não fez. E ou colocando, por exemplo, desde que tem calçamento hoje, mas tá asfaltando, entende? Tu sente que é uma responsabilidade, entre aspas, débito que tu tenha com ele, ou quer seguir um trabalho, uma linha que ele tinha? Talvez não só com ele, né? Eu tenho um perfil de respeitar todos os ex-prefeitos, tanto que eu nunca procuro falar das falhas. Todo mundo tem falhas, nós também temos, né? Mas a gente procura fazer as coisas bem feitas e por exemplo, com relação às reformas em nossa administração, eu proibi reforminha. Você vai fazer um ginásio de esportes, você vai lá dar uma tapeada, tu gasta o dinheiro e não resolve. Uma escola, um posto de saúde, uma estrutura pública. Então, nós estamos fazendo a coisa por completo. Se é para fazer, faz pensando em 20 anos, mas uma coisa bem feita, que gaste, mas faça bem feito. Então, não somente as obras do Silão, mas dos outros prefeitos também, a gente está, com muito respeito a eles, procurando conservar. Eu cito o Silão pela tua... que a gente falou agora, um cara que te colocou nesse meio, né? Um cara que começou, Azado, vem aqui, vamos começar. Por isso que eu coloco essa questão aí. Mas é bacana o respeito em si. A partida dele, quando ela foi 2012, 13? 2013, foi em 2013. 13. Tu achava que ele poderia ainda contribuir muito para o município? Acho que ficou essa lacuna. Eu acho que sim, ele tinha ainda. Ele me falou em algumas conversas anteriores, né, ao falecimento dele, que ele tinha uma missão ainda e de muitas coisas que ele queria fazer para Santa Helena ele não conseguiu, sabe? E, então, infelizmente, ele partiu cedo, né? Quem sabe era a hora dele. Mas é uma pessoa que deixou seu legado e para sempre vai ser lembrado de uma forma muito positiva pela nossa população. Deixou todos os cantos do município, na cidade, no interior. Tem obras, tem coisas boas que o Silon fez. E eu, não somente ele de me encaminhar no meio político, me convidar para trabalhar com ele, mas foi o prefeito que me deu a primeira oportunidade de fazer um estágio na prefeitura, quando eu tinha 19 anos, né? Então a gente não pode esquecer. Abriu as portas, grato, né? Com certeza, né? Foi uma pessoa assim que marcou muito a minha vida. Que bacana. Exato, fica à vontade. Fica à vontade, pode servir. Isso, eu vou mandar um abraço aqui para um cara que, olha, esse aqui, ó, se ele tem ele tem um HD na cabeça e é um cara que eu acho que sabe tudo sobre tu, Zé, tu deve conhecer, tá? Chamado Leomar Niquete. Ele falou assim, ó, eu era o Gandula daquele jogo da Santa Cruz. Achamos para confirmar a história, né? Pra confirmar a história. Aqui tem uma mensagem dele que ele falou assim, ó. Pede pro Zado lembrar de um jogo que nós, do União, da Escolinha do Município, vencemos o Atlético, Incas, em uma semifinal da Copa Oeste por 3-0. 2 gols meus e 1 do Ellerson. Eu fiz um gesto para o Dade e ele me chamou a atenção. Falou que eu não gostaria que fizesse isso para mim. Não deveria fazer para os outros, pois a derrota doía. Isso durante o jogo. Isso para mim foi um exemplo de humildade e eu admiro muito ele desde sempre. O Leomar sempre foi um jogador muito valente, né? Mas eu não estou lembrado desse jogo, sabe? Tanta coisa que passou. Mas eu lembro que na época que ele era gandula lá do Santa Cruz, sim. E o Edson, Stenhouse, não lembro mais quem que era lá. Ele falou assim, ó, pede para ele também lembrar que foi eleito o melhor jogador do município quando tinha a premiação. Como é que foi? Tu foi eleito o melhor jogador do município, Zado? Jogava direitinho mesmo, né? Fui eleito o melhor jogador do município. Você é um zagueiro, hein? Eu não lembro se foi 2001 ou 2002, melhor jogador de futebol. 2001 ou 2002. Eu sei que eu ganhei um prêmio, uma plaquinha lá que eu tenho lá em casa até hoje ainda. E eu até me assusto com aquela foto porque eu tava lá com meus 70 e poucos quilos, né? Voando. Agora eu ganhei um pouco de massa muscular, né? Mas estamos lá. Tá, 40 já, né, Zado? 39. 39. Beirando. Não, mas faz 40 esse ano. Faz 40 porque o veterano é 40, né? É por ano, né? 82 veterano. 82. Mas aquela época tu era escolhendo o município? Isso.
Aí tu jogava pelas categorias do município. Isso. Como é que era essa escolha? Eu jogava, se eu não me engano, eu tinha 19 anos. Eu jogava pela seleção do município, jogos abertos, joguei outros campeonatos regionais e aí não lembro como que era feito a escolha. Acho que envolvia o pessoal da Secretaria de Esportes, a imprensa e liga, não sei como que foi. Eu sei que escolheram, cada modalidade tinha o jogador, né? E eu fui escolhido no futebol, categoria de base. Até os 20 anos eu fui o destaque do ano. Não sei se foi 2001, 2002, não me foge na cabeça agora. Tu concorria com quem, Zado, naquela época? Quem que era da tua turma aí dos... Ah, tinha uma turma boa de 80. É que como eu tinha 19, esse prêmio eles avaliavam desde os 13, 14 anos. Sim. Todas as seleções de base que jogavam na região representando Santa Helena, eles escolheram um jogador. Então, tinha centenas de jogadores ali, né? Bastante. Mas a categoria que jogava contigo, quem que era a rapaziada ali, a piazada que jogava na tua categoria, tu lembra? Eu lembro. O Zado é bom de nome, né? Sim. De nome o homem lembra tudo. Tá lembrando? Fácil, né? Aquele ano, cara, eu era zagueiro, jogos abertos. 8-2 ali, tu é Sei da... que jogava o Anderson Cesaroto. Vila, o Jean Cesaroto, o Tido. O Cleito não estava mais aqui, acho que o Cleito estava fora Sim, naquele tu era ano. do time campeão? Campeão do... Como é que é? Do Brasileirinho? Tu não fazia parte daquele time? Não, isso foi em 97, isso foi bem antes de mim. Antes de... 97, 99. Essa é a turma do isso. Ronaldo, né? Isso, tá. Uma turma já um pouco mais velha que eu, né? Então, meu time... Eu não lembro agora de cabeça nesse time aí, mas era um baita no time. 8-2? Mas é da idade do Cleito ali. 82, 83, 84, eu tinha 81 também que eu jogava, né? O Igor, não? Não, o Igor já é um pouco, acho que 80, né? Esse é da turma. O Igor era da turma, né? O Igor era da turma do Brasileirinho, né? Tinha É um pouco já. Ousado, e tu ter que dar essa parada na tua carreira ali, bem novo, com 19 anos, te frustra um pouco lembrar disso? Pensar que você poderia ter jogado mais? Eu acho que sim, né? Foi uma decisão bem difícil lá atrás, porque tive que fazer uma cirurgia e fiquei 3 meses, depois voltei. Não fiquei bom e é difícil. Um jovem com 19 anos, ou ele tem que jogar, ter um emprego no time, ou ele tem que estudar e trabalhar. Então é uma fase de transição que felizmente eu não abandonei os estudos, fiz o colégio normal, o segundo grau e estava preparado ali. Como não deu certo, acabei iniciando a trabalhar e estudar, mas foi uma decisão bem difícil, bem frustrante, mas eu sabia muito bem que chegou uma fase ali que eu estava em ascensão, estava muito bem, estava os últimos 2 anos muito bem. Tu ia ser profissional mesmo? Eu achava que ia ser, porque eu estava numa crescente boa, muito. Eu corria muito, cara. Rapaz, o meu preparo físico era a parte técnica eu era um jogador normal. Sim. Agora eu era dedicado, sabe? Eu treinava, eu corria e estava sempre melhor preparado que os outros, sempre. E nesses clubes que tu jogava, tu era titular nas equipes? Geralmente jogava e capitão do time. Eu sempre tive uma liderança ali. Uma liderança boa assim para ajudar até a liderar as equipes, sempre. Com certeza, falou da questão da dedicação, a gente sempre fala do Cristiano Ronaldo, né, um cara que compensou toda, não é que ele tenha falta de técnica, assim, mas digamos assim, o que ele não tinha, ele compensou em dedicação, a gente sabe que dá para chegar longe. Deixa eu aproveitar e mandar mais abraço também. Só essa questão, para aproveitar antes que o João manda Sim. abraço, hoje com 40, próximo dos 40, tu lembra do Zado lá com 19, tu acha que aquele Zado tinha mesmo condições de ser profissional? Eu acho que sim. Tendo mais experiente, olhando para trás? Eu tinha condições, eu com 19 anos até os 23, eu me destacava. Eu lembro dos jogos abertos, eu tinha 19 anos, os jogos abertos, não sei se foi em Cascavel, eu era o capitão do time e me destacava bem mesmo, estava muito bem. Aí terminou um jogo, que o juiz, na época ele era da CBF, o Ito Ranov de Rondão, e o auxiliar era o Roberto Bratz. Né? E aí o juiz, o Ito Ranov, acabou o jogo, ele me chamou. Falou, zagueiro, tu joga onde? Eu falei, cara, tô jogando em Santa Helena. Ele falou, não, rapaz, você tá preparado para jogar profissional. Eu acho que você tá prontinho e tal. E naquele jogo até o pessoal do Cascavel
que o Eloy Krieger, o pessoal que era o técnico do profissional, lá pediram pro nosso treinador, ó, quem que é esse menino aí e tal, foram avaliando, depois eu acabei indo uns meses para Toledo jogar. Então eu estava numa fase muito boa, assim, o meu preparo físico era sensacional. Eu corria 2 dias seguidos e não cansava, cara. Jogava de manhã, de tarde, de noite, quem me convidava eu estava lá. Saudade desse Meu tempo. Deus, a fase que, viu, tu tá bem fisicamente. Sim. Aí você jogar um campeonato, uns jogos abertos, ou você jogar a final de um campeonato municipal amador, assim, com o pessoal, assim, torcendo, o pessoal que te conhece, não tem coisa melhor. Cara, Dá confiança, né, Zado? Tá louco. O cara sente Então, mais à dá vontade. saudade desse tempo, sabe? Dá saudade. Lembro, E o pessoal elogiar depois, pô, puta partida. eu com 18 anos, tinha o Sub-21, que era o aspirante, né? Sim. Então, com 18 anos, lembro até hoje, tinha 17 para 18. Tava no Incas, aí num amistoso, eu joguei o primeiro jogo do aspirante, que chamava pro Incas. Joguei pro Incas. Daí, no Vila Celeste, daí depois do aspirante, me chamaram lá, olha, tá faltando um jogador aqui, tu não quer jogar para nós esse amistoso aqui no titular? Falei, bora, vamos jogar, cara. Então joguei o aspirante num e o titular do outro, cara. Fui bem, rapaz, e naquele ano joguei na Vila com o Jaime, de zagueiro, ficamos campeão municipal lá, e eu com 17 para 18 anos, sabe? Foi 99? Foi em 2001 esse campeonato. 2001? Ah, ganharam de quem na final? Nós ganhamos do Água Verde na final, que tinha um baita no time. Capaz. Lá no Moreninho, 1-0, gol do Tigrinho, o Adriano Valancelo. Bateu a falta um jogador nosso, acho que foi o Jair Del Pieri. E o Magrão, o goleiro do Água Verde, soltou. E o Tigrinho com o braço enfaixado, foi lá, pá! Enfaixado? Pô, tinha quebrado o braço, acho que um tempo antes, estava com o braço machucado, né? Mobilizado. Fez o gol do título lá dentro do Água Verde. Empataram em casa. Empatamos em casa de 1-1 e ganhamos de 1-0 lá do Água Verde. Na emoção, né? Na emoção. Foi esse jogo aí do gol que o Sandro Bart contou que deu gol de mão? Será que foi? Pois é, ele falou de um jogo. O Bart era teu time, né? Sim, o Santos jogava no time. É, ele falou mesmo de um ele gol. Ele falou, será que não foi Foi quase no fim do jogo, eu acho, né? Ou esse era pelo Palmeiras, eu não lembro. Vamos mandar uns abraços. Deixa eu mandar uns alô, então. Posso ir comendo aí? Fica à vontade, eu vou ler nos comentários aqui. O meu vulgo pai, Chico Melar, mandou aqui, boa noite, Marcos, João. Grandizado, abraço para ele, meu vereador e agora nosso prefeito. Vantoir já li o comentário dele. O Luciano Itzak falou boa noite. O famoso sapo, esse é o sapo. É, exato, ninguém conhece por esse nome, né? É difícil. O Rodrigo aqui, né, que também tem podcast aqui, né, dá aquela moral para nós sempre, né, tem que dar uma moral também, que tá muito show aí para quem gosta de... estamos com um político aqui, né, o prefeito, o Rodrigo tem um podcast voltado à política, muito, muito interessante, recebeu grandes nomes aí, pré-candidatos, e vão ter mais ainda, nesse mesmo estúdio, aliás, Capite Podcast, tá? Pode pesquisar aí. Ele deixou aqui, ó, só de olhar pro prefeito e pro vice, dói o tornozelo da boleirada de Santa Helena. É maldade do pessoal. O Zado já desmentiu, né? O Dinho batia pra caramba, cara. O Dinho, viu? Nossa Senhora. Não tinha dó. Não. O Luciano Berté falou aqui, ó, Zado, um zagueiro completo, ó, rasgou elogio. O Sapo falou, Zadão, grande zagueiro, só tapa. O Neuri... Ele te elogiou, viu? Ele foi meu professor de 7º, 8º ano, aí no 5º, 6º ano dos jogos escolares, ficamos campeão municipal, jogamos, e também, quando estava no Castelo, ele foi professor também. Ficamos campeão de futsal. O Sapo foi o primeiro que te elogiou como zagueiro aqui, ó, só tapa, viu? Os outros só falavam que os outros batiam. Fratura, né? O Neuri falou, boa noite, tamo ligado. O John Lucena mandou aqui, boa noite, bate-papo bem descontraído. E também o grande Ademir Santana, né, que já foi nosso convidado. Famoso Batata, já deixou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Zado, grande abraço. Então tá aí. O Batata também já passou aqui nos estúdios do Jogue Vibra. Com certeza. Mudar de assunto, Zado. Deixa eu só pedir um negócio antes. Vai. Zado, tu falou que fazia poucos gols. Tu lembra de algum gol teu, marcante, que tu não esquece por nada, já que tu fazia pouco? Talvez mais fácil lembrar ou não? Difícil, né? Eu gostei da Vila Celeste, acho que eu fiz um gol de falta, né? Bonito. Eu não fui muito de fazer gol. Fez gol de falta? Sim, fiz gol de falta. Mas depois queria bater todas, daí eu não... Sim, daí só aquele mesmo, né? Não dava certo, né? Mas lá na Vila Celeste, o cara que batia as faltas era o Sandro Bart, né? Ele é brabo com a concorrência. Eu brigava com ele, que ele chutava umas bolas
bastante lá nas grevilhas pra cima lá e tal, mas acertava alguns também, né? Algumas, né? O Não, o escanteio Sandro dele, era né? um baita jogador, sempre foi um grande líder do time. Ele que só joga lá, né? Só joga ou na Vila Ou no ou no Palmeiras. Palmeiras. Tu jogou onde na tua carreira futebolística em Santa Helena? Jogou por qual clube? Eu fiquei campeão na Vila. Aí depois eu fiquei um vice-campeão na Vila também. Eu fiquei campeão no Real São Roque, 2004. 2004. Aliás, Eu esse fiquei time de campeão 2004 era bom também, No hein? Grêmio União. Aí no Palmeiras eu joguei um regional, fiquei campeão regional. Eu joguei no Nacional. Joguei no Incas também. Acho que foi isso. Quase todos. Joguei no Buricá. Depois estava encerrando a carreira ali, a gurizada fez um time. Eu lembro do Ricardo, que trabalhava na Laje, Ricardo Renz, me convidou. O agrônomo, né? No time e tal. Falei, vamos embora, cara. Aí chegamos na semifinal, quase tiramos o Moreninha na semifinal, um campeonato lá, uma gurizada que pegava junto, cara. Foi. Nós ganhando o jogo na Moreninha, eles empataram e viraram o jogo lá. Isso foi ali 2008, né? 2007 ou 2008? Foi mais ou menos nessa Mas época, eu né? não lembro que ano que foi. Meio que foi o campeonato varziano que teve, né? Foi meio que entrou, acho que a Padaria Progresso aquele ano, não foi? Não, mas esse não... O Varziano foi em 2006, 2007. Varziano. Por aí. Mas esse aí foi depois, foi o Municipal. Municipal. Que a Boricá entrou. Buricá é aqui na... A linha Boricá aqui, pra esquina Céu Azul. Ah, sim, na entrada ali na bolacheira, né? Isso, ali mesmo. Ah, eu joguei acho que eu 2 lembro. campeonatos ali no Boricá. Eu acho Não, que foi 2011. 11, por ali, Foi 2011, por ali. sim, claro, tá louco. Eu lembro do uniforme branco de vocês, né? Isso aí. Eu lembro que tinha uma galera lá mesmo. 2011. Aí já era final de carreira ali. Final. Então, quantos times deu? Tá louco? Pois é. Incas, Palmeiras, Vila, Real, Grêmio, Boricá. Buricá, Isso 6 aí. times. Isso aí. Caramba. Tá. Tem uma... E agora Nacional. E o Nacional tu Nacional jogou no lá livro. atrás também. Jogou que ano lá? Tu lembra? 2003, acho que foi. 2003. Pô, Acho que foi 2003. não consigo puxar da memória. 2001 joguei na Vila, 2002 no Incas, 2003 lá, 2004 no Real. 2004, 2006 era bom, hein? Ele era muito bom. Caramba. Tinha 2 times, na verdade, 2004. É, verdade. Nós ganhamos uma final de 3-1. Tu e o Odivan na zaga? Eu tive lá. Caramba, o Odivan tá no Palmeiras esse ano. É. E o livre do Incas. O homem não envelhece, cara. Nossa, joga demais, hein? Joga muita bola. Zado, falar um pouquinho sobre... tu falou da tua trajetória como político, mas eu quero mais nessa parte aqui, falar um pouquinho sobre isso. Não, deixa eu só mandar um abraço aqui, a nossa HD ambulante, que o Leomar Niquete falou assim, ó. 2011 na Moreninha, depois o Água Verde venceu o Nacional. O Zado era da Buricá. 2011. Isso aí. Exatamente. O gol da vitória de Moreninha contra o Buricá foi do Quinho. Eu tava debaixo da De trave falta. lá. Ele tava Aos debaixo, 48. eu subi e não deu, cara. Mas tava ganhando, acho que empatou e o Kim fez um gol. E eu tava debaixo da trave, cara, subi, cara, e não peguei a bola. Foi na gaveta. Pá. Aos 48 do Isso segundo aí. tempo. Isso aí. Eu jogava Bem no Nacional esse ano aí. Tava eu joguei a final, tava no banco, não joguei a final. Foi perdido nos pênaltis. O Fernandinho meteu um golaço na final. Né? Deu de chapa assim na gaveta. O Nacional perdeu 1-0 lá. E o Moreninha. O Nacional ganhou de 1-0 na Moreninha e perdeu lá o primeiro jogo. Daí foi pros pênaltis e o Moreninha acabou ficando campeão em 2011. Era um baita time, inclusive. Falando, Zado, dessa tua carreira política como vereador, depois que tu começou, que tu foi eleito vereador, tu já estava no meio. Como é que as coisas foram acontecendo dali para frente, para tu depois ser eleito como vice, junto com o Copati na época, depois assumir a prefeitura, depois ser eleito como prefeito? Como é que foi esse passo a passo? Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Olha, o meu mandato de vereador, ele não foi muito fácil, né? Na época tu era oposição, né? Eu sempre procurei ter postura, né? E a gente começou ali com trabalho, depois teve mudanças de grupo, algumas pessoas que estavam no nosso grupo foram para lá e outras vieram para cá, e a gente conseguiu formar um grupo novo para disputar a eleição. Mas não foi, viu? Ser vereador em Santa Helena, eu falo para a população, não é fácil, cara. É bastante cobrança, a tensão é grande. Mas eu procurei fazer algo diferente.
Você ficar o dia inteiro na Câmara de Vereadores, talvez é as mesmas pessoas, sabe, que vão ali. Sim. E eu procurava visitar as pessoas na cidade interior. Hoje, infelizmente, eu não consigo mais fazer isso. Eu gostaria, porque é muito bom a gente ir na casa do agricultor, numa pessoa aqui na cidade, visitar um comércio, é muito gratificante. A recepção é excelente. E na minha região ali, que tinha o meu reduto eleitoral um pouco mais concentrado, do distrito da Esquina Céu Azul, da Vila Celeste, da Moreninha, e aqui na cidade, eu visitava bastante. Eu todo dia de manhã, tardezinho, estava andando, visitando, em contato com as pessoas. E a análise que eu faço, 95% da população, elas quase não vêm na prefeitura e não vêm na Câmara de Vereadores. Elas ficam lá, e você dando uma atenção e estando à disposição, é o que elas querem. Eu fazia esse trabalho bem feito, assim, visitando. E hoje, infelizmente, algumas pessoas até me pedem, faça uma visita. Eu falo, não, eu farei o possível, mas o pessoal não imagina o problema que é hoje você trabalhar numa prefeitura. Eu preciso estar ali o dia inteiro para cuidar, para delegar a função e resolver o problema. Aí aparece, por exemplo, vira o dia lá, eu tô com minha agenda tranquila. Cara, começa a aparecer, nossa senhora. Aí tá tranquilo, daí começa a aparecer problema, e resolver isso e aquilo. E é muito burocrático hoje. E tem uma equipe boa, mas hoje é muito demorado para fazer acontecer as coisas na prefeitura. E como é que tu lida isso e como é que tu dá atenção para tua família? Porque no meio de tudo isso nasceu o João e a tua filha, né? Olha, eu tenho uma... Aliás, como é que foi a coragem de ter filho, né, nessa fase da tua vida? Eu tenho uma relação assim com meus filhos e com a minha esposa muito bom. Eu consigo dar atenção, mas infelizmente eu fico o dia todo ligado no celular, porque muito compromisso, algum secretário, algum assessor, eles mandam e se eu não ocupar, a coisa não vai. Então eu preciso estar ligado. Então eu estou ali com eles, eu dou atenção, eu brinco com eles, mas infelizmente eu fico o dia inteiro e eu sou uma pessoa, sabe, ligado 24 horas no trabalho. Não sei se é felizmente ou infelizmente, né? Mas eu sou sempre ligado. Mas sobra um tempinho para jogar bolinha com o João. Sobra, com certeza, né? Tu consegue dar essa atenção a eles. E que hora tu dorme? O meu horário dormia de 10 às 11 horas da noite. Não, quanto tempo por dia? Ah, quanto tempo? Isso eu procuro sempre me organizar, dormir 8 horas por dia. Ah, tem que sempre organizar. De 7 a 8 horas. Se eu dormir menos de 6 horas, o outro dia não é a mesma coisa. Então eu tenho que dormir bem. Tu tem que ter essa vida bem regrada, assim. Tem que ter. Não, dormir bem é fundamental, de 6 a 8, o ideal é 8 horas, né? Dormir bem mesmo, desligar. Aí fazer uma atividade física é importante, a gente ganha o dia. Quando eu voltei a jogar agora o campeonato, senti aquela emoção do vestiário, sabe, de entrar e ganhamos os 2 jogos no Nacional. E parecia que veio uma energia assim para 2 ou 3 dias eu estar feliz, eu estar disposto. Então isso faz falta, uma atividade física é bom, você dormir bem, uma atividade física é bom, uma alimentação boa, procurar se organizar. Então preciso. E consegue? Tu conseguiu fazer isso? Eu consigo. Aliás, eu tinha falado dessa pergunta, como é que foi a decisão de vocês terem filho nessa época, nessa fase da tua vida, sabendo dessa tua carreira política, porque tu falou que o João tem 7 anos, né? Isso, 2015. 2015. Foi numa... Como é que foi essa decisão, sabendo da tua carreira política e das possibilidades que poderiam surgir? Olha... E sabendo a responsabilidade de um filho, né? A vida passa, né? E a fase pra gente ter filho é essa. E eu falo para vocês que ser pai, eu acho que é a melhor coisa do mundo. Não tem outra sensação melhor. Então a gente acaba, às vezes, não podendo fazer mais algumas coisas que fazia antes. Tem que mudar, né? Precisa adaptar. A rotina muda, né? Mas essa fase de você ser pai não tem preço que pague. É muito bom. E como é que tu linkou isso com a política, que era a minha pergunta em si? A gente foi? Precisa... Ou não pensou muito? Não, as coisas vão acontecendo e a gente ocupa uma função dessas e precisa continuar a vida, ter a família, ter os filhos, né? Então, eu acho que a vida passa. Além da política, tu tem a tua vida tem pessoal, que ter, né? Com certeza tem que ter, mas não é fácil conciliar tudo, sabe? É corrido. De manhã até de noite é puxado, é corrido e
Às vezes chega em casa no meu dia, daí o Joãozinho tá indo pra escola, a Heleninha vai um pouco mais tarde pra escola e quer atenção. Ela fala, papai, deita na cama aqui, papai. Deita no sofá e pula em cima e quer brincar e tu tá meio cansado ali, mas tem que dar atenção, né? Lógico. Tem que dividir, Como né? é que é o nome da tua filha? Helena. Por cá de Santa Helena? Olha, o nosso filho é João, né? O João, assim, não teve nem disputa por nome. Foi João falando, queremos que seja João. É um nome bonito, né? Nome curto, né? É João? Qual é o segundo nome? João Pratigrade. Ah, não tem um... Sobrenome Não. só. E a Helena Pratigrade, é quando a Simone engravidou, e aí nós conversando, eu e ela e o João. E nós estávamos entre dois nomes, né? Maria era um nome que eu gostava, assim, Maria, acho que é o nome João e Maria, né? Ia combinar. Inclusive E aqui, Helena? ó. A minha irmã é Maria também. Maria, João É. e Maria. E aí, Helena é nome bonito e também em homenagem a Santa Helena. E aí, quem escolheu o nome foi o João. Olha aí. Aí, esse semana chegamos pro João, o que tu acha? Helena ou Maria? Foi Helena. Passou um dia de novo, vamos ver se é isso mesmo que ele quer, né? Não, é Helena. Então ele escolheu o nome da irmã e se dão muito bem. Graças a Deus. Que legal. Quando você começou lá, Zado, para ser vereador, era teu primeiro desafio para assumir um cargo, né? Assim, efetivo, né? Politicamente falando. E aí, como é que foi? Como é que tu sentiu? Vamos fazer uma comparação daquela primeira candidatura para sua última agora de prefeito. O que você viu que mudou? Talvez em relação a conversar com as pessoas, ao seu comportamento dentro da política, tu aprendeu bastante, como é que você vê isso? A gente adquire uma experiência, né, eu já disputei então uma terceira eleição, né? Então já dá uma certa bagagem, uma tranquilidade um pouco maior, a gente conhece já um pouco mais dos atalhos da coisa, não? Quando você inicia, a gente corre muito mais. Então agora procura fazer as coisas um pouco mais importantes, priorizar algumas coisas, não tem como fazer tudo. Uhum. Então eu vejo assim, que eu ganhei bastante experiência, bastante bagagem que me ajuda muito, e principalmente na última eleição, acho que eu e o Dinho, a nossa equipe, conseguimos fazer uma campanha diferenciada, sem ataques, respeitando a todos, e eu vejo que os outros candidatos também fizeram uma campanha bonita. No geral, a população do nosso município está de parabéns pela maturidade que teve, uma eleição tranquila, com poucos problemas. A gente espera que essa maturidade aumente e cada vez mais a gente tem um povo muito inteligente. E eu parabenizo o povo de Santa Helena. O povo é muito inteligente, exigente. Isso com certeza ajuda a nós, porque desempenhar um melhor trabalho, né? A gente cobra cada vez Isso. mais e é bom que a gente precisa sempre avançar, não podemos nunca nos acomodar, sempre tem que melhorar. 2016, tu concorre como vice do PMDB, histórico adversário político do Silom. Como é que, na tua cabeça, tu trabalhou isso? Olha, foi foi algo natural, porque quando eu assumi como vereador, eu procurei fazer um trabalho representando naquela oportunidade o grupo do Silava com as lideranças do grupo e no final assim acabei representando, sendo o líder representando esse grupo e a gente sempre conversando para ser oposição, montar um grupo novo, né? E no final acabou acontecendo uma ruptura entre o grupo do Jusce, do Margo com o PMDB. É verdade. E aí esse uma caso, parte veio para cá e a gente acabou fazendo uma composição e disputamos a eleição e foi uma eleição muito bonita, né? Acabamos vencendo a eleição por uma diferença pequena de votos. Exato. E depois tu, como prefeita, se elege junto com o Dinho, né? Só na sequência disso. Deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que... Eu fiz essa pergunta porque essa histórica rivalidade, né? Entre Silom e Júlio Morandi em si. Sim. Aliás, como é que tu encarava toda essa fase? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta para ninguém do meio político. Como é que tu via essa rivalidade entre eles, assim? Eu já conversei com o Silom e depois conversei com o Júlio. Não sei se entre eles tinha muita... Não, mas de grupos políticos eu sei que tinha. Os grupos, sim. Chegou uma época ali que tinha o tal do pé roxo e pescoço. Infelizmente terminou. E o ex-prefeito Gico tem, eu acho, um mérito muito grande por ter dado uma apaziguada, panos quentes, unificado a nossa
a população, e depois disso parece que mudou bastante os grupos políticos. Veja bem, foi naquela eleição que o Jussi e o Margo foram contra a Rita e o Benac. Vê que deu uma misturada já no time. Porque já tinha PMDB, né? Sim. Que era o Margo com o Jussi, né? Isso. E daí... O Jussi na época era bem... PP. Isso aí. Então, e a Rita, daí com o vice do Benac, que sempre era do grupo ali ligado ao PMDB. Aí na eleição seguinte, eu com o Copart e o Jussi com o Margo. Misturou mais ainda. E veja bem, nessa última eleição, mais ainda. Teve 4 candidatos, né? Então, mas isso acho que até é bom. As pessoas não votar em partido, votar em perfil de candidato. Sim, isso, com certeza, o nosso povo tá bem maduro e tá de parabéns por agir dessa forma. Mas eu lembro que eu era pequeno na época, que tinha essa questão aí, era bem forte Sim. essa questão da política. Nossa, eu não vivi, mas a gente ouve falar, né? Muito sobre isso aí. Eu era pequeno e lembrava das campanhas e dos... Na época podia tudo, né? Comício e tal. Lembrar só a galera aí, né, pra galera se inscrever aqui no nosso canal. A gente está entrevistando o prefeito Zado. Já estamos aí, deixa eu ver, agora vai dar 1 hora, né, mais 1h30 de conversa já com ele. E a gente está ainda trazendo muitos assuntos importantes. Mas se inscreva aqui no canal de Joga e Vibra. Nós temos tantos outros já que já estão aí para você assistir na íntegra, né? Mas ainda vão ter muitos convidados. Então se inscreva, dá um like nesse vídeo aí, porque ajuda a gente também a espalhar para mais pessoas. Zara, a pergunta que eu ia te fazer, que eu acho que toda pessoa do meio político que foi entrevistada nesses últimos 3 anos aí recebeu essa pergunta. Como é que foi a pandemia? Né? A gente viu, teve esse percalço aí na administração para todas as pessoas do mundo. Como é que você encarou, como é que você viu, como é que foi administrar Santa Helena em meio a todo esse caos mundial aí? Tenho certeza que foi o período mais difícil da minha gestão, foi a pandemia. Aquele momento ali de incerteza, as pessoas achando que iam morrer, e principalmente ter que fazer decretos restritivos. Eu, naquele primeiro decreto, numa reunião com algumas lideranças e na associação comercial, eu falei, olha, eu acho que não é o momento. Mas aí veio uma avalanche de todos os municípios, assim, todos do Brasil fizeram, né? E fizeram de forma errada, nós também erramos. Hoje foi precipitado, com certeza, mas veio aquela informação, a televisão ali, pressão, ministro né? da Saúde, não, porque é isso e tal, e não tinha chegado ainda. Então, para que fechar, né? Mas foi algo assim, se não fosse fazer, o pessoal ia me crucificar. Então, todo mundo fez. E aí, só lidando com muito medo, e eu lembro que teve alguns momentos ali que eu fiquei indignado. O comércio se preparando lembro que é Dia dos Namorados e tal, se prepararam, era no sábado. Aí na sexta-feira de manhã, uma reunião do comitê decidiu fechar o comércio no final de semana. Veio para mim lá, falei, não vou assinar isso aqui. E daí o jurídico falou, olha, não tem saída. O prefeito é obrigado a seguir a determinação do comitê, por lei, senão tu vai, se der algum problema aí você vai responder por isso e tal, tem que fazer, né? Então, por que não se organizaram antes, então, na terça, quarta ou quinta, falaram, ó, então sábado, o pessoal preparou tudo, né? Sim. Então foi uma fase bem difícil. Acredito que no geral a gente acertou bastante, mas tivemos vários erros, né? Tudo de última hora, com pressa, tem que fazer. Então foi um período bem difícil, mas assim como tudo, na verdade, durante a pandemia teve muita coisa. Mas, no geral, a gente tira uma lição. Acho que a nossa população, as nossas lideranças acabaram se unindo nesse momento de pandemia, se ajudando. E por mais que criou revolta de algumas pessoas, aí você abria o Facebook, era uma pessoa questionando outra e tal, mas, no geral, assim, as pessoas se entenderam, se ajudaram, né, se abraçaram e a gente conseguiu passar por esse momento. E como é que tu, além de tudo isso, como é que tu vivia a tua preocupação com teus familiares, pessoas próximas? Chegou um momento ali que a gente tinha medo, né? Então foi difícil, né?
Chegou aí umas pessoa 2 que lida com semanas. muitas pessoas, Isso, né? Então, eu era uma das pessoas mais dispostas, porque eu não podia abandonar o meu trabalho, tinha que estar na prefeitura. E aí teve um momento lá, acho que por 2 semanas, que eu deixei minha esposa e meus filhos lá no sítio, né? Falei, ó, fica aí, com medo de passar para eles. porque de certa forma tu tem um contato com muita gente. Cumprimenta, tem que cumprimentar todo mundo, tem que Ah, conversar. com certeza. E daí Com tu certeza. fez Não tinha como não estar exposto, né? Por mais que a gente estava se cuidando, se prevenindo, mas nunca sabe, né? A maneira que você vai pegar o vírus. Sim. Então para você foi o período mais difícil Mais como difícil. gestor, Não, né? sem dúvida nenhuma. Foi o período mais tenso e mais difícil. Acho que foi para todo mundo, né? No verdade. geral. E tu assinar um decreto, uma coisa que vai mudar a vida de alguém é difícil, né? Não, e aí recebendo áudio de empresários aí, olha, tá difícil, não estou conseguindo pagar minhas contas, pessoal que quer trabalhar, sabe? E não, por mais que quando ficava aberto, não dava giro. Um bar, ou tinha algum pessoal que vende roupa, estava aberto, liberando, mas as pessoas não iam. Tinha um medo, né? Medo. Então, é difícil, sabe? E uma fase assim que eu digo assim, eu, enquanto prefeito, eu sofri bastante, sabe? Gostaria de poder ter feito mais pelas pessoas, não teve como. Mas depois, nosso município é um município forte, depois disso a gente criou alguns programas e acredito que agora estamos se reerguendo. Os programas de apoio às empresas, né? E a Santarém tem muita vantagem por conta disso, né? Isso, nós fizemos. Não sei se teve outro município do Brasil que fez um programa tão bom igual o Supera Santa Helena 1 e 2. Aí depois, agora temos o Desenvolve Santa Helena e outros programas de apoio que. De onde surgiu essa ideia? Qual Essa ideia do Supera, desses programas? Eu todo dia estava na internet buscando. Teve um município lá do Rio de Janeiro que fez, mas um valor bem pequeno, né? Aí, conversando com o jurídico, não, espera, e foi indo, daí eu fui buscando informações fora também, com pessoas daqui que têm muita capacidade, e falei, não, tem que fazer, vamos fazer, vamos. Fizemos, na época, o auxílio emergencial, né, para as pessoas que estavam desempregadas, os trabalhadores informais, e depois fizemos o programa para as empresas, e foi bem aceito, né, e deu um incentivo para retomar a nossa economia. E minimizou algum certo efeito. Não era assim, tu não consegue também resolver o problema de todo mundo, né? Mas tu consegue dar uma minimizada. Sabe, com relação a um assunto importante, cara. A gente tá falando bastante sobre política, parece um capítulo, né? Mas não tem como fugir também, né? Como fugir eu acho que vocês têm tudo para entrar na política, cara. Eu gosto da coisa aí, porque já estamos meia hora falando de política e esqueceram o esporte. Né? Agora tem que voltar, peraí. Eu quero entrar agora no assunto sobre esporte. Essa era a minha pergunta. Aí que eu tava falando que era política, agora eu quero entrar. Envolve os dois, na verdade. Santa Helena caminha para. Eu não sei se essa é a palavra, mas vou usar, eu posso me expressar mal. Mas a terceirização do esporte. Seja no futsal, que é acho que o carro-chefe de Santa Helena. Seja no voleibol, Casa Vôlei, que talvez seja a associação mais organizada e mais avançada com o que nós temos. E no handebol. É isso mesmo? Esse é o caminho do esporte santarenense? Olha, essa forma organizada das modalidades e associações, eu vejo que é muito importante, vem a somar com o trabalho que é feito pela Secretaria Municipal de Esportes. A gente cresceu bastante nos últimos anos e lá o handebol também tem associação. O handebol, o voleibol, o futsal está começando também esse trabalho. Vejo uma movimentação do basquete também agora. Vejo uma movimentação do basquete, a rapaziada se movimentando. Eu acho importante, e não somente as modalidades, eu sempre defendi a ideia de que um campeonato municipal de futebol ele deveria ser organizado pelas equipes, por uma, não sei se vai conseguir ativar a liga, mas uma associação dos clubes, um campeonato municipal de como era antigamente, futsal, né? pelas as equipes mesmo, montar esta associação, esta liga, e a prefeitura ajudar com a infraestrutura de material, de arbitragem, com as despesas. Eu sempre defendi e deixar essa parte esse projeto organizacional para eles. O município entrar com recurso e deixar essa parte democraticamente para as equipes, né, fazerem isso. E a parte das modalidades, a gente percebeu que teve um avanço nos últimos anos. O futebol está indo muito bem, está ganhando campeonatos.
O handebol está se destacando. Ano passado foi um ano muito bom para o handebol. Ganhou as meninas, né? Cara, segundo lugar do Paranaense, isso, né? Ganharam a vaga para a Série Prata. Isso. Aí o voleibol, né? Não precisa nem falar os títulos que vem ganhando agora. Os jogos escolares também foi ganhando ano passado. Juventude com os meninos, né? O futsal, um trabalho que vem dando resultado. Bocha, bolão, agora o basquetebol também está movimentando. E eu tenho conversado com os atletas e com o pessoal da secretaria, com os técnicos. Não é somente o adulto. Eles estão dando uma atenção desde a base. E eu quero que façam competições municipais, desde as categorias de base. Não adianta nós ter só uma equipe de voleibol e de handebol para jogar um paranaense. Nós precisamos ter o contexto, o complexo, desde a base até o adulto, jogando competição interna. Isso é massificar o esporte. A obrigação do poder público não é com a elite, a obrigação é com um todo. Então pode ter uma equipe de rendimento, que é a elite, mas tem que ter... Até para tu criar uma cultura da modalidade, isso né? Aí. E isso eu estou cobrando, né, das modalidades e com certeza eles vão ter que cumprir. E uma menção também para o pessoal do Chasques, que também é uma organização muito forte aqui, Sim, e do ciclismo. Isso, ia dizer, tem crescido, aliás, né? Tu é ciclista, né? Sim, viu? Novidade boa para vocês aqui. Opa! Faz 2 semanas já, faz 2 semanas que foi finalizado o processo licitatório da ciclovia. Que da hora. Santa Helena até São Roque, Santa Helena, São Clemente. São 37 quilômetros de ciclovia. A empresa já está autorizada a iniciar as obras. É claro que, como faz em 2 semanas que finalizou o processo licitatório, eles devem estar organizando aí o pessoal, o material para em breve começar. Se eu não me engano, é 8 meses de obra. Então, começando agora em junho, até fevereiro do ano que vem, está pronto a ciclovia que vai até São Roque e até São Clemente, margeando as ciclovias. Vai ser uma coisa espetacular. Vai ajudar muito, né? Hoje tem a ciclovia, na época do Gico, né? Acho que foi até o Gico que fez aqui do Parque Industrial, ali até na cidade e depois ligando o subsede, né? Isso aí. Eu acho que é bacana. O pessoal diz e é bom, hein? Porque o pessoal que pega estrada, o ciclista que pega estrada, de certa forma perigoso. Ali. E eles pegam estrada mesmo, valendo. Se é para sair de casa e andar 2 km, eles não andam. Sobre esse assunto, Zado, tu acha que é o futuro mesmo, destinar o esporte na mão das associações? Eu acho que é esse o caminho para a evolução do esporte? Tu como um cara... Porque assim, a gente tem vários exemplos muito positivos em Marechal, em Toledo, que é os que eu tenho mais contato, eu sou mais próximo, em todas as modalidades. Toledo não muito o futsal em si, mas é mais o basquete, o voleibol e tal. E Marechal, muito o voleibol e o futsal. É mais ou menos isso? É um case de sucesso que vocês buscam, essas associações da região, para se aplicar aqui em Santa Helena? Olha, tanto se fosse a secretaria trabalhar ou como associação, depende do trabalho e de quem comanda. Vai estar ali comandando e do trabalho, né? E eu vejo que tem que pensar tecnicamente. Hoje em dia, uma prefeitura não tem outro caminho. Eu vejo que nós evoluímos bastante, eu tenho uma equipe muito técnica que faz as coisas e tem que colocar o profissional no lugar certo, cobrar resultado, ter um planejamento. Eu não vejo assim, que teria muita mudança entre a secretaria. Teria que somar forças, trabalhar junto e um ajudar o outro. Quando tiver críticas, que sejam críticas construtivas para ajudar. E tenho certeza que dessa forma as coisas acontecem. E eu vejo muita gente com vontade de ajudar o esporte. E nós estamos, de uma forma bem democrática, abrindo, né, essa abertura para que as pessoas venham contribuir. Até porque agora que está começando a voltar novamente, né? As escolinhas, né? Porque esses anos de pandemia travou esse trabalho, né, Zado? Isso aí. Você deu uma emperrada, né? A galera continua comentando, vamos mandando abraço aqui. O Mauri Antônio comentou do jogo entre a Celeste e Moreninha, falou que foi um jogaço, né? O Maurici Schultz... A final, tu diz? A final de 2001, né? Isso, ele falou. Até sobre essa final, o Marlos Sokolowski lá, né, que também já foi nosso entrevistado aqui, falou assim, né, o Zé até falou sobre isso. Pergunta se ele deveria ter ficado embaixo do gol na semifinal Moreninha e Buricá. Pois é, eu fiquei debaixo do gol lá. Mas subi, mas não deu, né? Não adiantou. Um pouquinho que bateu a falta lá, a bola
Bateu na trave de levezinho e entrou, mas na gaveta, né? Um chute. É só onde podia passar mesmo, né? Ele mandou um abraço para você também, né? O Maurício Schultz falou assim: boa noite, pessoal. Estamos assistindo aqui em Toledo, conhecendo um pouco da vida esportiva do prefeito Zado. Pois é. Esse é o maior intuito, né, Marcos, nesse podcast hoje aí, que tem muita gente que não conhece essa história do Zado aí como boleiro, né? O Douglas Rosário, inclusive, falou aqui, ó. 2004 eu tava na barca do Real, aspirante e titular. Time era brabo nas duas categorias, ele falou aqui. O Edson Camozato, famoso Peixe, né? Boa noite, gurizada. Peixe na área, perigo de gol. Ele sempre tem um bordão. Tamo na escuta, ouvindo. Grande abraço a todos. E o Zang também, grande Felipe Zang, atleta também daqui, que também já foi entrevistado. Foi atleta, não foi? Foi. Falou, mandou um abraço aí pra você. Mandou um grande Zado, ele escreveu aqui. Bacana. Zado, já vamos nessa reta final de entrevista já também. O que tu quer para Santa Helena, cara? O que tu vê o futuro de Santa Helena? Olha, a gente tem que priorizar algumas coisas. Santa Helena, eu vejo que nos últimos 2 anos, 1 ano, cresceu bastante a nossa economia, a oferta de empregos. Tivemos ano passado o maior aumento de geração de empregos da história do nosso município. Foram 561 vagas, saldo a mais. Foram 302 empresas a mais. O saldo entre o que fechou e o que abriu deu 302 ano passado. Um aumento do setor agropecuário grande. Então, agora com a vinda do frigorífico da Friela, todo o ciclo da produção de suínos vai criar muitas oportunidades diretas na prestação de serviço. Então, a geração de empregos é algo que nós temos que pensar. E eu vejo que o município vai estar muito bem servido com relação a isso nos próximos anos. O ensino, a qualificação, na minha opinião, é o mais importante de tudo. E nós estamos buscando um campus do Instituto Federal do Paraná, que é o antigo Cefet. E até na semana que vem eu terei uma reunião em Brasília, agora mudou. Vai ter uma reunião em Curitiba, lá com o reitor Zanato do Instituto Federal do Paraná. E na outra semana, ou na seguinte, nós vamos a Brasília ter uma reunião com o Ministério da Educação e Cultura e com o deputado federal Sandro Alex e o reitor Zanata para encaminhar a consolidação desse centro de referência depois de um campus do Instituto Federal do Paraná, que são cursos técnicos. É o antigo Cefet, que tinha em Medianeira, cursos a nível médio, de 2º grau, em áreas importantes, agronegócio, áreas eletromecânicas, saúde, TI, assim por diante. Então, a parte da educação, da qualificação, eu vejo que é muito importante. E a gente conseguindo esse Instituto Federal do Paraná, trabalhando em parceria com a UTFPR, vai ser uma coisa fantástica para Santa Helena. Vamos tornar Santa Helena, quem sabe, a cidade do conhecimento. Muitas pessoas de fora vindo aqui, a nossa juventude tendo a oportunidade de estudar aqui em Santa Helena. Deixar de pegar o ônibus e ir para fora todo dia e correr o risco na estrada e estudar aqui. Então, geração de emprego, acho importante, a qualificação é importante, a saúde. Nós estamos com um projeto do hospital que algumas críticas a gente vem recebendo, mas na parte das especialidades, a aprovação está fantástica. A parte do pronto-socorro, março e abril a gente sofreu bastante, faltou médico nas unidades básicas de saúde e caiu tudo lá no hospital. Então, 150, 170, 160 pessoas por dia no pronto-socorro, não tem como, é muita gente. Então, agora, já que conseguimos mais 3 médicos para a unidade central, que trabalham 12 horas, mais uma médica, a doutora Emily, para 8 horas, e tem mais 2 médicos vindo em junho, está praticamente quase normalizado o sistema, então está melhorando lá. Nós vamos construir um hospital e algumas falhas que a gente tem ciência e nós vamos melhorar. Então, ter um hospital referência aqui em nossa cidade é importante. Imagina agora, mês de março e abril, com centenas de pessoas com dengue, doentes, se não tiver um hospital para dar um apoio. Então, a gente está fazendo um trabalho não intensivo ainda, né? Casos mais leves, casos médios, moderados, né? Então, um hospital aqui em Santa Helena, e resolver esse problema da saúde, eu acho que é importante. O projeto com o hospital é o quê? Vocês atender especialidades, cirurgias de vários... A princípio é leves e moderadas, as coisas mais graves. No futuro, sim. No futuro pensamos até em ter UTI assim, em Santa Helena, mas é um trabalho gradativo, né? Então, além da saúde, do hospital, do IFPR, da geração de empregos,
Algo que eu gostaria de deixar assim para as famílias é a questão da habitação. Nós estamos entregando 48 apartamentos ali do Residencial Santa Helena. O processo licitatório está finalizando das 240 casas do Porto Seguro e nós estamos com o projeto já arquitetônico pronto, falta o executivo de 256 apartamentos lá perto da faculdade, apartamentos de 70 metros quadrados, coisa de qualidade. E sem contar no interior também que está andando os projetos. Então a habitação, né, para mim vai ser algo assim, se eu conseguir entregar boa parte disso e deixar encaminhado os outros, eu vou ficar muito feliz. Eu acho que a habitação é uma coisa bacana. A parte da infraestrutura também, o turismo, a nossa praia, já conseguimos dar uma boa revitalizada. O nosso Cristo, nós estamos listando um projeto para revitalizar ele, vai fazer uma coisa bem feita, não uma reforminha. O nosso Porto, eu falo com alegria porque ele passou a ser enxergado a nível estadual. O governador Ratinho Júnior, acho que os governadores não tinham ciência do que era o Porto de Santa Helena. O secretário de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, que foi o responsável até pouco, agora ele teve que voltar a ser deputado por causa da eleição. Ele é responsável pelos portos do estado, Porto de Paranaguá, a Ferroeste, aeroporto e as rodovias. E ele levou para o governador, ele ficou encantado com o Porto de Santa Helena e com a logística que tem aqui. E vai sair o asfalto do Porto Índio até a Supercarreteira. Com isso, Santa Helena vai ficar rota, vai dar 53 quilômetros a menos. Quem está ali no Paraguai, que hoje eles vão por cima do asfalto, Cidade Leste, Assunção, até Céu Azul, até Cascavel, na Ferroeste, ou vão para Paranaguá. Então, vindo via Porto Santa Helena, com o asfalto que vai sair, vai ficar 50 quilômetros a menos. Ou seja, vai viabilizar aqui. Então, eu acho que esses projetos que eu falei aí, mais outros... são coisas assim, que eu gostaria de deixar para Santa Helena, para tornar aqui um centro de referência de qualificação e educação, que nós já estamos muito bem na educação, mas vamos aumentar, ter oportunidade de emprego para a nossa população, ter uma saúde, com um hospital que resolva, habitação, esporte e assim por diante. Porque plantar essa semente em vários setores para isso, com certeza. Daqui 30 anos, para lembrar gestão do usado, lá 2022 e tal. O que o pessoal fala do quê? Quer que fala desse caminho? Pois é difícil eu falar isso. Eu tenho que ficar bem quieto, né? Se eu falar almejar, de mim, é difícil. Eu acho que mas a população que vai ter que fazer análise, né, do trabalho que a gente fez, o que deixou de fazer e pronto. Olha, sobre tua carreira política, tu vai poder ser candidato daqui 2 anos? Eu não sei, cara. Eu andei... Vai ter o entendimento na época, né? Eu ainda não busquei conversar com um advogado sobre isso, né? Mas eu andei lendo lá como um leigo. Então, agora, na última eleição, teve um prefeito lá que, idêntico, assumiu, daí foi candidato e depois foi o candidato, conseguiu liminar, mas depois de 8 meses... Foi cassado. O TSE, né, decidiu fazer uma nova eleição com entendimento lá e eles ficaram com dúvida, porque deixou um pouco de dúvida no julgamento. Então não sei, depende de quem estiver julgando, né? E hoje eu não vou saber falar com certeza sobre isso. Isso aí vai depender de quem está julgando na época, do entendimento que vai ter na época. Varia, né? Para saber se tu vai poder ser... ou não. Bom, tem que só esperar, na verdade. Tem muito tempo ainda, né? Tem. 24, né? Isso. Pretende ter carreira na política ainda, sei lá, deputado estadual, federal? Eu não sei. Tem esse sonho? Aliás, tu falou que não tinha nem sonho de ser vereador. Não e tinha, hoje tá né? Prefeito. Pois é. Agora, ocupar uma função, quem sabe, maior, né, em Curitiba, eu vejo que Santa Helena precisa de... Hoje nós temos pessoas que ajudam nós bastante, como nunca ajudaram. Um deputado federal... que é o Sandro Alex, que olha muito bem por nós, o deputado estadual Marcelo Micheleto, que ajuda nós bastante, o próprio governador, né? Mas daqui um pouco, numa eleição para frente, Santa Helena pode ter algum representante, ou nunca teve, né? Ou sendo deputado, ou ocupando uma função, estratégia no governo, numa Itaipu, eu acho que é importante, né? Mas vamos analisar com calma, sabe? Não está descartado, mas também... Não, tem que ser naturalmente, e tudo no seu tempo. E ó, a gente trouxe usado esse mês aqui, não é à toa, né? A gente quer entrar nesse assunto aí, que é o mês de aniversário do município, né, Zato? Você está aí mais um ano à frente do governo municipal
E quais são as programações para esse mês, para essa semana, né? Que tem aniversário quinta-feira, né? 55 anos de Santa Helena. Isso, agora na quarta-feira vamos ter o show com a dupla César Menotti e Fabiano. Provavelmente vai iniciar mais cedo, 21 horas. Aliás, tu é de sertanejo? Eu gosto do sertanejo, eu gosto muito do sertanejo. Mais do raiz? Tudo. Todos. Isso. Então, o César Menotti e Fabiano. Vai ter já na quarta-feira e quinta uma conferência regional de resíduos com relação ao lixo orgânico, aos dejetos de suínos, de frango, uma conferência estadual e com pessoas a nível nacional, inclusive, uma grande participação já de pessoas inscritas. Na quinta-feira à tarde vai ter uma assembleia do Conselho dos Municípios Lindeiros, aqui em Santa Helena, para prestigiar as festividades do aniversário do município. No sábado, 21 horas, show com Amado Batista. Vamos fazendo cedo também. Tem pouco fã, Amado Batista. Não, cedo porque o Amado Batista ele traz um público desde as crianças até a terceira idade. Vamos fazer num horário mais cedo e a juventude que gosta da meia-noite em diante que nos entenda, né? E venham também, mas vai ser 21 horas. E aí no domingo para fechar... Eu gosto do show às 21 horas. Isso. Eu gosto. Horário bom. É um horário assim que não fica nem tão tarde para tu depois ir embora. Dá pra voltar do trabalho, tomar um banho, tranquilo, jantar e ir pro show. Claro. E no domingo o Festival da Costela Bovina, que foi uma novidade da nossa administração. Desta vez, as pessoas não vão comprar da prefeitura a costela bovina, elas vão comprar no mercado e vão fazer a sua costela do jeito que querem e concorrer a uma premiação de até R$16 mil, os vencedores vão ter. E domingo à tarde vai ter o show com o grupo Chiquito e Bordoneio, para fechar com chave de ouro a programação dos 55 anos de Santa Helena. Programa semana gaúcho, tá... Né, o Chiquito e Bordoneio. Sim. Tem alguma dupla, alguma coisa que tu ainda sonha em trazer para Santa Helena? Tu já trouxe uma galera, olha, que vou te falar. Maiara Maraíza, Felipe Araújo, dos mais atuais, né, eu digo. Rock também trouxe, teve né? rock, A galera do pop rock ali. Paralama já veio. Skunk, o Grupo Ira, né? Foi muito bem. Todos. Agora dupla. Alguém Olha, do teu gosto, talvez, né? Sim, a música? Sim, eu gosto muito de Chitãozinho e Chororó, eu sou fã deles, né? Mas o show tá caro, né? O show tá R$500 mil, mas o show dele tá, não tem como, né? Barbaridade. Mas então também, né? Daqui um pouco né? barateia, né? Torcer. Mas é os homens, né? Por que tu trazia esse show mais de rock, mais pop? Para agradar todos os públicos. Nós faz 4 anos que fizemos uma parceria com o grupo das motos, né, os forasteiros do Oeste, e deu certo. Ficou muito bom, cara. Na abertura da temporada de verão com o das motos. Então eles têm esse perfil, né, do rock, então todo mês de outubro a gente traz uma banda de rock. Então veio ali o Paralamas, o Grupo Ira, veio o Paralamas, o Grupo Ira, Titãs, o Skunk, né? J Quest veio ontem. Isso, coisa boa. Bacana. Aliás, esse ano não tem exposição, né? A exposição vai ser na abertura da temporada, não é? Vai em novembro, né? A associação, ela adiou a abertura da exposição, mas agora está analisando, quem sabe nem faça em novembro, faça no ano que vem. Ah, sim. Essa é uma decisão da CISA mesmo. Sim. De toda a parte, né? Deixa eu ler mais uns comentários aqui. Inclusive tem um comentário bem importante. Vai lá, fica à vontade. Fica à vontade. Tem o Martim que está aqui deixando o alô dele, sempre fazendo presente. Tem um comentário do Marlon, mas eu vou esperar para ler assim que o Usado voltar, porque é interessante, que é um elogio para ele, né? Corta para nós aqui, João. Corta para mim, meu filho. Já vai aproveitar e vai falar que essa semana tem mais um podcast. Meu Deus. Quinta-feira, aniversário de Santa Helena. Feriado. Tem... Olha, vou manter com segredo. Ainda é mistério? Ainda será? Não, tá confirmado. Cara. Não, mas é mistério pro público, 4 né? 4 horas da tarde, viu, gente? 4 horas hoje da tarde. A gente não revela. São santelenenses, vou dar dicas, tá? São santelenenses. Ela é super famosa. Estourada na internet, Estouradaça na internet. No Instagram tem mais de 1 milhão de seguidores. Caraca, hein? Tem 1 milhão de seguidores. E estará aqui conosco. Vai fugir um pouquinho de esporte? Vai. Mas nós vamos trazer porque eles são muito gente boa. Já Meus amigos de longa data e vão estar aqui falando um pouquinho com a gente. Pode falar. Pode falar? Quem é, Joãozinho? Gente, nós vamos trazer aqui na quinta-feira. Anotem na tua agenda, não perde por nada. A gente vai trazer aqui Jonathan e Geise. E quem? Flavinha Luiz, gente. Sim, nós vamos estar recebendo um fenômeno da internet.
literalmente porque ela até foi já na Eliana, no quadro Os Famosos da Internet. Estouradaço. Então, assim, eu acredito que todos vocês que já assistem a gente aí conhecem a Flavinha, quase impossível não conhecer. E sim, né, como o Marcos falou, são santelenenses, né? São santelenenses. Então eles estão aqui e vão vir até o Jogue Vibra. Gente, vai ser sensacional. Falar um pouquinho, aproveitar a vinda deles para Santa Helena, né? Que eles moram lá no sul, lá no Rio Grande do Sul. E nós sempre que estão aí. E pela proximidade, pela amizade que a gente tem com eles, eles virão aqui nos estúdios do Jogue Vibra. Exato. Conversar conosco, fazer um bate-papo, contar um pouquinho dessa vida aí. Vai ser bem legal, vai ser bem bacana. E são daqui, né? Não, e a gente vai ter a Flavinha com a gente aqui. Isso aqui vai ser histórico. E não dá, cara. A gente fica vendo os rios, não tem. Eu acho que tem gente que... Eu já avisei o Jonathan. Falei, Jonathan, cara, o João, ele é doente na Flavinha, cara. É verdade, cara. Não posso negar isso, não, porque é muita fofura, né? Eu acho que tem muita gente que se identifica comigo aí também. Uma explosão de fofura. Não dá. Muito inteligente. Ela vai estar aí com a gente também, claro, né? A entrevista não vai ser diretamente com a Flavinha, mas eu acredito que, olha, não vai demorar muito para ela ter capacidade intelectual de dar uma entrevista num podcast, porque ela é esperta demais. O prefeito Zato tá voltando aqui, eu vou esperar ele voltar pra gente ler um comentário aqui, viu, Zato? Um comentário bem bacana do Marlon Mini, né? Que tem aí, né, grande relevância no esporte aqui. Um abraço para todo o pessoal do CT Nilma aqui de Santa Helena. Sim, Cacau é uma promessa para um esporte que pode ser olímpico. Imagina, Santa Helena nas Olimpíadas. Devemos muito a várias pessoas, mas Ado foi um grande responsável. Olha, inclusive, eu vou adiantar em primeira mão para vocês. Nós estamos já em fase bem adiantada para implantar um novo projeto em parceria com as artes marciais do nosso município. Incluir na grade curricular da educação, nesse projeto de contraturno, então já está bem adiantado. Se der tudo certo, talvez já no segundo semestre desse ano nós vamos ter uma parceria com as academias de artes marciais, valorizar esse pessoal que é importante e trabalha bem com as crianças do nosso município. A gente percebe a disciplina, principalmente dos alunos das artes marciais. Eles obedecem os professores, assim como também, na época eu era professor de escolinha, os alunos tinham uma afinidade muito grande e o que a gente falava eles ouviam e faziam. Então é importante. Tá certo. E é o que o Marlon falou, imagina, né? Olimpíadas em breve, talvez um kickbox e a Thalita lá, santelenense. Exatamente. Deixa eu ver se chegou. Não. Tu quer... Vamos dar uma postadinha hoje? O quê? Na MA? Verdade, pô. Temos que ver como é que tá de palpite. Eu quero ver tu manter a média, hein? Manter a média do seu Vazato. Eu quero ver, porque o seu Vazato ele foi o primeiro entre... A gente tá entre 17 convidados, 18 com ele. Ele foi o único que acertou até agora, né? Exato. Então vamos ver como é que tá usado de palpite. Alguns a gente não fez porque não deu tempo. É verdade, temos que... Dependendo, nós não vamos aproveitar aqui o conhecimento do Zado no futebol. Vamos para a partir de amanhã, né? Hoje não tem jogo nenhum, né? E também já tá rolando, acho que... Segunda-feira. Vamos lá, terça-feira tem Sul-Americana, deixa eu dar uma olhada aqui. Internacional e 9 de outubro. Zado, vai secar o Colorado? No Beira-Rio o jogo. Não, tem que dar Inter, não tem jeito, né? Esse aí não, e parece que o 9 de outubro vai com time reserva ainda. Nossa, vai estar 1,13 pagando. Pagando pouco, né? Então o Inter é bem favorito. Mas tem Flamengo também. Flamengo em casa contra o Sporting Cristal. Flamengo, né? Acho que dá Flamengo. Flamengo já classificado, Sporting Cristal já eliminado. Amanhã tem também, além de Flamengo, tem Libertadores, Palmeiras e Deportivo Táchira, jogando em casa o Palmeiras. Palmeiras também, Palmeiras tá bem demais, ixi, todas as competições. Nossa, mas tá muito boiadado isso aqui, cara. Vou ter que, senão, colocar 50 pila vai dar 55 reais. Vamos ter que achar uns joguinhos com umas odds mais altas aí. Que tem na quarta-feira, talvez, São Paulo e Acúrcio. O São Paulo joga em casa? São Paulo joga em casa. Vamos no São Paulo. São Paulo, né? Atlético Mineiro contra o Tolima. Nossa, mas tá um jogo muito fácil, né? Fácil não, porque zebra dá de monte, quando aposta principalmente, mas... não tem. Mas as lógicas... Vamos ver até quinta, vamos lá, ver se a gente acha um joguinho um pouco... Só tem até quarta as odds aqui. Só até quarta. Tem um aqui, lógico, tem a final da Europa Conference League. Roma e Feyenoord. Acompanha o futebol europeu? Bem pouquíssimo. Roma e Feyenoord. É o Roma da Itália, né? Clube que o José Mourinho treina. É o Roma, né? Special One. Né? Jogo único, né? Estádio neutro. Tem um importante aqui, ó. Sul-Americana. Independiente da Argentina contra o Ceará.
Independente, né? Valendo Joga em casa, vaga. né? Lá Independente? Lá na Argentina, vai dar o Rei de Independente. Copas. É um jogo que vale a classificação para as oitavas, viu? Porque Pras os oitavas. dois aí buscando uma vaga, né? Exatamente. Vou marcar esse River Plate contra o Alianza Lima aqui pra aumentar Pra dar uma também. aumentadinha. E um Fortaleza visitando o Colo-Colo Cara, no Chile. o Fortaleza precisa, se não me engano, vencer. Empatar. Pelo menos empatar, não pode Empatar, perder esse jogo para se e não classificar. vai ter torcida. É? E não vai ter torcida, porque o Lá no Colo-Colo Chile. Tá Cara, o Fortaleza tá Colo-Colo mal no e brasileiro. Né? Fortaleza, Colo-Colo. jogando em casa. Isso. Então No vamos Chile. no Colo-Colo. Pra encerrar aqui, 9. Se nós colocar 50 pila, vira 1.055. Já tá bom, né? Tá bom, né, Zé? Tá louco? Ó, 2 jogos a mais esse aqui, hein? Ficou mais difícil pra acertar, mas vamos Agora, lá. eu não quero ganhar do seu Vazata porque eu acho que ele é acima da média nossa. Aí, Tu foi né? treinado por ele? Alguns treinos, sim. Bacana. Lá no campo do Incas, mas bem poucos treinos. Aham. Mostrou que sabe muito, né? Pá, Deu, demais. deu as cravadas. Zado, muito, mas muito obrigado mesmo por ter aceito o convite, vindo conversar conosco aqui. Podcast é um produto novo que está estourado na internet, só no YouTube. A gente está fazendo um acervo de pessoas ligadas ao esporte, de pessoas importantes aqui do nosso município. E tu tá no acervo agora do esporte santarenense com o Joga e Vibra. Muito obrigado pela tua presença. Olha, eu agradeço pelo convite de vir aqui, ao João, o Marcos. E eu confesso que eu acho que hoje à noite eu vou ficar com a minha cabeça pensando no esporte. A gente voltou, fez uma reflexão. Putz, podia ter falado isso. Não. Então, me pegou de surpresa até muitos assuntos. E é bom a gente poder lembrar e ver as pessoas participando e ver a audiência que vocês têm aqui. Então, obrigado a vocês pelo convite, pela oportunidade. E também eu agradeço as pessoas que estão acompanhando ali pela atenção de nos ouvir. Então, um grande abraço a todos e convidar a nossa população local e regional para participar das festividades de aniversário do nosso município, principalmente pós a pandemia. É importante a gente voltar a nos encontrar e celebrar esse momento importante do nosso município. Legal, Muito com obrigado. certeza. E o Marlon, inclusive, fez a revelação. Falou que a primeira-dama tá treinando kickboxing. Tá. Eita, aí sim, hein? Um abraço também pro Lucas Rafael da Silva e pro Baixinho, o Carlos Ferrandinho, que também elogiou aqui o bate-papo, a galera gostando muito, né? E a gente agradece, então, mais uma vez o prefeito Zado, que se disponibilizou a estar aqui, a todos que acompanharam, todo mundo aí gostando muito de conhecer esse lado do prefeito, que não conheciam dessa forma de esporte aí que ele tem tanto Mas na ainda vida. fiquei na dúvida se o Zado batia mais ou jogava mais. Eu vou confiar em ti. Na então. classe. Na classe. Só no tranquilinho, tapa, né? Estilo Gamarra. Aí sim, tá bem de média. Mas veio pra cá o Gamarra, né? Veio, Vou falar mas tenho contato com ele, gente fina. Parceiro já de Santa Helena. Lembrando, abraço pro pessoal do Casarano, abraço pro André, pra Ó, Vanessa, todo mundo. show, lá hein, tomando galera? Pizza, da Pizza hora boa. pra nós. Muito bom, né? O prefeito elogiou aqui, ó. Quem quiser pedir, sabe, o Casarano tá aberto aí pra você de segunda a sábado. É só pedir que o Casarano entrega pizza top que patrocinaram, levaram para nós aqui, trouxeram para nós aqui. E também lembrar a todos os nossos inscritos e que quem não é, né, se inscreva no canal, os inscritos também acompanhem, curtam esse vídeo. Teremos o podcast com a Flavinha quinta-feira, com a família dela toda aqui no Jogue Vibra, no feriadão, né? Então dá para você assistir o podcast depois, né, fazer aí o que você quiser à noite também, comemorar. E você também, né, acompanha os cortes. Na descrição aqui desse vídeo tem um canal, o link pro canal de cortes, que vão ter cortes com o prefeito Zado também. Agradecendo a Sicredi, gente que coopera, cresce, MA Esportiva, vamos quebrar a banca de novo. Imagina, Dessa vez, 2 seguidas? Isso na ganha faz um churrasco, viu? Só pra avisar que ganhou, faz churrasco. Também tem a Clínica Fetos de Desenvolvimento Infantil, Torre Marão Uniformes Personalizados e Dandy Móveis sob medida. E lembrando, essa semana vamos fazer uma caixinha de perguntas lá, pro pessoal falar o que tá achando e tal, alguma sugestão de nomes também, pra gente trazer aqui pra... Com certeza. Gente, muito Valeu. obrigado. Zado, obrigado mais uma vez. Abraço, obrigado. Valeu. Até a próxima, mais. então. Valeu, tchau, tchau.